precursor do ProERD no estado do Espírito Santo, na Polícia Militar, contando com 36 anos de carreira militar, com muita experiência. A gente tem o prazer, a honra de chamar o Capitão Mauro Temporim. Senhoras e senhores, muitas palmas para o Capitão Mauro Temporim. Olá, boa noite, boa noite. Já que estou aqui com Cleito, com Oliveira, hoje é dia de... ProERD! Show de bola. Estamos aí, coisa então. Maravilhosa. O senhor lembra quando eu fui aluno do senhor, né? Sim. Acho que foi algo muito importante. Na época era a quarta série. Exatamente. A gente vai ter a oportunidade de falar isso no episódio, mas claro, eu preciso anunciar também esse nosso camarada Cabo Oliveira, que topou o meu convite de abrilhantar esse episódio também. Muito obrigado, Cabo Oliveira. Seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando um pouco desse programa excepcional aí da Polícia Militar. Valeu, show de bola. Então já deu para perceber que esse programa promete muito. E antes eu preciso dar alguns recados, calma aí, a gente já vai para o nosso conteúdo. O primeiro recado é exatamente a possibilidade de você contribuir com o nosso projeto. Se você se identifica com o Polici, se identifica com esse programa, saiba que toda ajuda é muito bem-vinda e você pode fazer isso no PicPay. Então, o aplicativo que você geralmente utiliza para pagar na padaria, pesquisa lá, Policice, e lá tem os planos de assinatura. Claro, a gente não está cobrando pelo episódio e que seja algo voluntário, que não vai tirar dinheiro de dentro da sua casa, mas saiba que para a gente entregar esse programa com a qualidade técnica adequada, a gente precisa gastar dinheiro, gastar tempo. Então, tá aí o nosso convite para você contribuir com esse projeto que tanto nos dá alegria e a gente espera estar também dando alegria a vocês. Então é isso, vamos pro episódio, né? Eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda isso. Capitão Temporim, Mauro Temporim, olha, novamente, muito obrigado. Cabo Oliveira, que honra ter essa figura lendária na Polícia Militar, né? Sim, um mito da Polícia Militar, né? Fala a verdade, só para apresentar, o senhor Cabo Oliveira também fez o curso do ProERD e leciona no ProERD, né? Sim, eu leciono no ProERD desde aproximadamente 2013. 2013, um tempinho já, hein, cara? Tempinho. Fiz o curso quando estava na área da primeira CIA do 7º Batalhão. Fui orientado pelo meu comandante de companhia na época, né? Sim. E graças a Deus gostei e estou há bastante tempo trabalhando nessa área. Mas em relação ao Capitão Temporim, com certeza é uma figura que todo mundo que leciona no ProERD conhece, né? Com certeza, todo curso ele é lembrado, todo curso ele é falado e sempre coisas boas, né? Sempre coisas que enaltecem o nome daí. Então diga, por favor, Capitão Temporim, como é receber esse legado? Porque realmente todas as pessoas que eu perguntei, que eu comentei que eu ia te entrevistar, ia receber o senhor aqui no nosso podcast, todo mundo falou muito bem e justamente a mesma coisa. É o camarada que ajudou muito no início e as coisas sempre são mais difíceis no início, né? É um prazer, né, estar aqui com vocês. Maravilha participar desse programa, né? Show de bola. Desse evento. Maravilha mesmo, muita emoção, muita satisfação. E aí, pelo ProERD, foi o seguinte, em 2000, eu já estava um tempinho na PM, depois nós vamos entrar nesse detalhe. E em 2000, eu trabalhava no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, CFA, e eu vi a publicação lá de um curso, Programa Educacional de Resistência às Drogas, tal curso. Aí eu pensei, olhei e falei, rapaz, eu vou fazer esse curso. Me inscrevi. Mas eu não tinha a mínima noção do que era o curso. Caramba, então me inscrevi, aí fomos pro curso. Aí chegou no curso, o primeiro momento foi a forma com que você é recebido. Foi uma equipe de mentores de São Paulo que veio para nos dar. E aí nós ali ingressamos com 36 policiais, 6 por equipe, com um mentor. E aí, no primeiro momento, já gerou foi um pouco diferente a recepção e tudo, mas só que bem lúdico, bem animado e tal. Diferente dos cursos militares tradicionais, né, convencionais.
apesar de que nós estávamos todos fardados, etc. Pela polícia, e aí pela polícia militar, foi sim. com a polícia militar, tudo certinho. Só que aí o curso foi um pouquinho diferente. Aí no primeiro dia ficou meio espantado, no segundo dia já começou a gostar, no terceiro, a primeira semana, na segunda semana, aí foi deu amor, aí foi. Perfeito. A ponto de, na formatura nossa, na segunda semana, Oliveira, e depois nós temos colega que disse que sentiu como se tivesse sido um parto, porque quando nós, de 2 semanas naquele grupo, 36 policiais, mais a equipe que estava coordenando, a equipe de São Paulo, quando nós nos formamos e vimos a possibilidade de nos afastarmos ali, principalmente daqueles que foram os nossos mentores, gerou assim uma emoção muito forte, um sentimento, porque nós queríamos permanecer naquilo dali, porque foi tão bom, tão gostoso aquelas 2 semanas, hein? Que nós queríamos permanecer naquilo dali, naquele grupo, naquele conjunto. Aí terminou o curso e tudo, aí nós voltamos para a nossa unidade. Para surpresa nossa, em 2001, por determinação do então comandante-geral à época, determinou que nós nos apresentássemos num determinado setor, que seria onde foi reunido o PROERD, e nós passamos à disposição do PROERD. Aí nós passamos, então, um tempo integral para promover esse programa que é muito importante. Para começar a ministrar nas escolas. Mas assim, nessa época, já dava para ter uma noção o quão histórico estava sendo aquele momento de tipo, os senhores foram os patriarcas? Veja, nós temos conhecimento de alguns policiais que antes disso tiveram contato com o PROERD em São Paulo, mas nunca, que eu tenha conhecimento, não aplicaram. Então, oficialmente, o curso de 2000 foi o curso que iniciou na PM do Espírito Santo, que foi produzido no Espírito Santo, patrocinado no Espírito Santo, tudo. Mas nós temos alguns colegas policiais que eles tiveram um contato antes lá, fizeram um curso antes, etc, entendeu? Mas de todas as formas, é certo que estava fazendo história ali naquele momento. Eu, particularmente, não tinha a mínima noção. É mesmo? Não, de forma alguma. Nós estávamos ali e nós viemos para transmitir para as crianças aquilo que nós aprendemos em 2 semanas. Foi muita euforia, muito gostoso, prazeroso, mas a gente não tinha noção de quanto tempo ia durar, o que ia ser. Uau. Aí quando os anos foram passando, né? Aí foram 14 anos no PROERD, graças a Deus. Muito tempo, né? Uma vida. Graças a Deus. E foi assim como cada um tem aquilo que gosta, etc. Eu, particularmente, me realizei na Polícia Militar, no PROERD, com o trabalho desempenhado no PROERD. Quão bonito é ouvir isso, cara, porque eu bato muito nessa tecla. Tudo que você faz... sem dúvida. Tudo que você faz aonde você gosta, faz com prazer, com amor. Aquele serviço é bem desempenhado. Sim, isso exatamente, é certo. Isso é mais que certo. Vamos falar um pouco da história do senhor antes desse primeiro contato com o PROERD. Então, quando a história do senhor começa na Polícia Militar? Sempre quis ser polícia? Na verdade, talvez não policial, mas militar. Porque eu sempre gostei de ter contato com gente. Quando eu me alistei no Exército e me apresentei, eu fui voluntário para ficar. Mas, tendo em vista Vila Velha, na época, me parece que foi o primeiro a se apresentar, como vinha muita gente depois, eles resolveram que eu não deveria ficar. Entendi. E eu insisti para ser voluntário para ficar. Eu falei na época com um determinado major que tal, falei, pode mandar um deles embora, manda um deles embora que eu fico no lugar dele. Aí ele olhou, riu e falou, não, vem muita gente, vem ainda os outros municípios, você, Serra, Viana, Cariacica e tal, você pode ir embora. Aí eu vim. Uau. Aí depois aconteceu o seguinte, eu tive uma experiência no concurso do bombeiro em 82, mas não fui. E aí, em 83, eu teve o concurso para soldado da Polícia Militar. Só uma curiosidade agora, de pirralho que sou eu, né? O bombeiro, ele tinha concursos para o bombeiro? Porque... Tinha. Pelo que eu lembro, foi em 98 houve o desmembramento. Mas é parte da mesma instituição, né? Bombeiro e bombeiro. A PM então, 82 era uma instituição só. Era uma instituição só. Mas você entrava só pro bombeiro. Que interessante. Eu tinha feito, na época, se não me falha a memória, era 50 vagas pro bombeiro. Em 83, abriu o concurso para PM. Eu olhei e falei, rapaz, peraí, vou fazer. Fiz, graças a Deus, não intelectual, passamos. Aí eu tô falando, sei que de repente as pessoas vão ouvir aí, hoje você tem academia de todo jeito. Sim. Você tem internet, você tem tudo. Né?
Na época nós não tínhamos, nós tínhamos um coqueiro no fundo do quintal. E eu então peguei uma estaca de escora de laje, finquei do lado, botei um cano, que na época existia muito cano de ferro, a uma altura boa, peguei uma mochila, botava 2 paralelepípedos dentro da mochila, botava uma pilha de paralelepípedo, ainda, né? Botava uma pilha de paralelepípedo embaixo, eu subia, pendurava e tirava com o pé um dos paralelepípedo, blocos, né? E ficava pendurado ali até não aguentar mais. E foi indo, e até que quando eu fui, se não me falha a memória, eu fiz 7, 8 barras, né? Cabo Oliveira, raiz, aí, né? Raiz, muito raiz. Não, então, é o que eu tô te falando. Eu tô falando aí de 83, 84. O famoso mirar no sol para acertar na águia. Aí o que aconteceu? Aí, pronto, graças a Deus, nós em 84, nós fomos pro antigo Cefap. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 84. E aí, pra mim, foi assim, foi um vislumbar. Um choque, né? Não, foi um choque positivo. De felicidade, de alegria, de primeiro, estar empregado, de estar saindo de casa para um evento maravilhoso, de estar com um grupo fantástico de 190 e poucas pessoas, não me recordo agora o número exato. E então, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu tive ali em 84. Tanto que muitos colegas, muita gente fala, tem raiva, aquele negócio. Não. Eu sempre... E tanto que eu voltei para trabalhar lá depois. Olha que interessante. Depois eu voltei para trabalhar lá. A verdade é que, bem ou mal, as suas memórias boas ou ruins, fato é, ninguém entra num curso militar e sai do curso militar sem ter profundas marcas ali de algo que foi realmente marcante na sua vida. Sim, a gente teve a oportunidade de... Inclusive, o penúltimo episódio foi com o pessoal do CFSD 2009, que inclusive é o do senhor, né? Sim. E assim, esse espírito eu percebo que é a mesma coisa. Tipo, é claro, na época do senhor talvez foi um pouco mais pesado, né? Essas coisas, mas a forma marcante na vida das pessoas que absorvem o militarismo e aquele ambiente de parceria, de irmandade. Às vezes eu encaro, capitão, como talvez a coisa mais importante no serviço policial militar, esse ambiente de irmandade, de grupo, né? Laços que provavelmente o senhor deva ter amigos. Sim, nós temos um grupo né? hoje, o grupo de 1984, que nós trocamos lá conversas, vídeos e etc. E ainda a ajuda mútua quando há uma necessidade qualquer. Nós estamos trazendo já para o curso. Quando você falou assim, foi um pouco mais pesado. Pode ter sido, mas havia em mim um prazer tão grande em estar ali, um prazer tão grande naquela profissão, superou que aquilo para mim, tudo que nós fizemos ou passamos foi, não vou dizer que foi festa, porque foi assim, foi prazeroso, foi gostoso demais você passar assim, quando você de repente está aí fazendo um curso universitário e você tem aquele monte de trabalho, aquele monte de coisa e você está fazendo com vontade. Você está cansado, está passando aquilo dali, mas o seu prazer é grande naquilo dali. Até nas falas o capitão dá aula, né? Falou um pouco aí sobre superação, superar os seus objetivos. Mas é verdade, trouxe pra gente que toda a tempestade nos fortalece, nos deixa forte, cada situação da nossa vida. É isso daí. Vamos lá, o senhor formou, foi trabalhar em qual área? Na verdade, nós nos formamos e como eu passei, assim, relativamente bem entre os primeiros colocados, se não me falha a memória, eu fui o 17º no meu curso. Uau! No meu curso. Papirão, hein, cara? Aí eu tive assim, foi dada a oportunidade para muitos para escolher. E como eu morava já aqui em Vila Velha, eu escolhi vir pro 4º Batalhão. 4º Batalhão. Aí eu vim pro 4º Batalhão. Sabe, na época eu pegava a área de Cariacica. Não, a época era, se não me falha a memória, era Viana e Cariacica. Viana e Cariacica. E Vila Velha, né? Viana, Cariacica e Vila Velha, 4º Batalhão. Porque o rádio era o mesmo que fazia conexão. Uma grande área para patrulhar, hein? Consegue imaginar uma realidade dessa, Cabo? 12 horas de serviço não dava para rodar tudo, né? Uma época eu fui motorista da supervisão. Sim. E lá existia um lugar chamado Colônia Penal Agrícola, que, se não me engano, hoje é o presídio lá em Viana. Presídio Viana. E lá tinha policial. E aí fazia parte da supervisão. E muitas vezes nós estávamos prosseguindo para lá, estávamos quase chegando lá, éramos chamados para atender alguma demanda aqui em Vila Velha. O que tinha que fazer? Meia volta e vinha. Então... às vezes, como motorista de supervisão, você rodava 100 e tantos quilômetros numa noite, você rodava quase 200 quilômetros numa noite. Que história, que maneiro. Porque
Você fazia todos esses imensa, 3 né? municípios, na verdade. Então, aí o senhor ficou um longo tempo, quantos anos mais ou menos, trabalhando só no quarto? Então, aí eu vim para o 4º Batalhão, assim que nós nos formamos, eu e mais alguns. Nós fomos para a guarda do 4º Batalhão. Sim. Depois abriu uma oportunidade, se não me falha a memória, na reserva de armas, não era como armeiro, porque tinha os armeiros formados. Sim. Que na época tinha curso de armeiro. Como é no exército, eles tinham feito. Sim. Nós éramos, vou colocar assim, o termo, pagadores de arma. A gente... É o cabo armeiro ali. É o que era o armeiro. Cabo armeiro. Era o armeiro, mas não era o armeiro de fato, de no manuseio, sentido de curso, né? não, de desmontar, montar. A gente até ajudava um pouco, mas terceiro escalão, essas coisas assim. Era né? mais, entendi. Aí fiquei um tempo ali na reserva de armas, depois abriu a oportunidade de ir para a administração, aí eu fui para o PCS, eu fui ser auxiliar no PCS, fiquei um bom tempo. Depois abriu oportunidade para policiamento de rua, mas que acontecia o seguinte: alguns lugares tinha, inclusive na Praia da Costa, tinha um trailer e uma viatura. O trailer, ele ficava 3 dias em determinados lugares, já pontos específicos, e a viatura, ela ficava ali. Um policial ficava no trailer para receber as demandas, se porventura houvesse, e os 2 outros policiais estavam na viatura com cartão programa, com a demanda na região ali. Já fazendo policiamento de proximidade, né? Da Praia da Costa e Itapuã. Então seria como a polícia comunitária hoje, né? Sim, visitas, proximidade. Então o trailer, ele era movimentado a cada 3 dias, ele era movimentado para pontos específicos já programados pelo comando, e a viatura dava apoio no trailer e circulando na região. Se bem que Praia da Costa, na época, Itapuã também, imagina isso aí, lá para 86, só mato por aí. Também, né? Era bem mais precário, tranquilo do que hoje, talvez, né? Bem, assim, a terceira ponte ainda não era concluída ainda. Sim. A parte da descida, a terceira ponte, onde tem hoje um posto de gasolina, a viatura ficava ali perto. Inclusive, logo naquela entrada, tinha, onde hoje é um prédio, tinha uma árvore em frente a uma casa ali. O trailer ficava um determinado tempo ali. E ali para frente era um brejo. A gente só ia um pouquinho à frente de umas casas. Você não tinha nada, até perto do valão. Depois eu não me recordo por que motivo, eu vi ser motorista da supervisão. Aí eu fui conduzir o carro na supervisão. E aí apareceu o CFS. Esse período foi de quantos anos, mais ou menos? Se não me falha a memória, 8 anos e meio. 8 anos e meio. Porque foi de 84 o curso para 93 o CFS. Olha que bacana. Então deu o quê? 9 anos. Foi 8 anos e meio, mais ou menos, aí no tempo. E assim, era um concurso público aberto. Foi um concurso público aberto. A sociedade civil, né? Sim, sim. E foi difícil, né? Foi na época, inclusive, estou tentando na memória aqui, em 84, quando nós entramos, tinha um CFS que estava saindo, estava terminando, que é o primeiro feminino na PMAS, que foi os sargentos femininos. Então, elas entraram, e se não me falha a memória, o concurso foi aberto ao público, e elas entraram, teve alguns civis que entraram. Depois, que eu me lembro, tem o nosso, que foi o CFS também aberto ao público, para os militares e civis fazerem parte. Que aumentou a concorrência absurdamente. Aumentou muito, sem dúvida alguma, tanto que nós temos hoje excepcionais policiais que eram civis e vieram para o curso sargento conosco. Um deles, né? Exato. Um forte abraço para o senhor aí, Tenente Marcelo Peixoto. Eu acho que é unanimidade, todo mundo gosta desse cara, né? Inclusive, agora eu vou fazer referência que eu já te disse. O Marcelo Peixoto era do meu pelotão e eu tive o grande prazer de tê-lo sentado o curso todinho na cadeira à frente da minha. Era um canga. Era o Marcelo Peixoto. Era gente, ainda gente... Com certeza. Nota 1000, né? Mas aí foi o concurso aberto ao público e aí a concorrência foi grande, sem dúvida alguma. E assim, eu imagino a dificuldade de... O senhor já devia ter o quê? Uns 25 anos, 26, 24? Meu amigo. Ainda que novo, mas aí que eu vou introduzir outro assunto, levantar outra bola. Eu tenho 25 anos hoje, mas a minha experiência de vida, porque eu entrei na polícia com 18 para 19 anos, ela é muito superior a, de repente, pegar outro garoto de 25 anos com outras experiências. Então, imagino o quão o senhor deve ter sido difícil competir, por exemplo, com um menino de 18 na sociedade civil, né? Pra entrar no CFS, né? Olha só, as idades que você citou aí, vamos pensar aqui, se não me falha a memória, eu entrei na Polícia Militar em 84 com 20 anos. Então, em 93, eu já estava, se não me falha a memória, com uns 33 anos de idade. Uau!
Então mais difícil ainda, né? Então, e graças a Deus, e aí para exaltar o nome do Senhor mesmo, houve um tempo do concurso, né, da inscrição e etc, e eu tive a oportunidade de fazer um cursinho. Curso preparatório, O curso preparatório que, inclusive, os proprietários, o casal proprietário, era membro da nossa igreja. Então facilitou. Então, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho preparatório que me deu uma certa condição de concorrer com os demais. Inclusive, esse casal, que eu agradeço muito, eles tinham uma turma no sábado de manhã de jovens que se preparavam para o IFES, que na época não era IFES, era Escola Técnica Federal, né? Eles me deram a oportunidade de fazer o português no sábado gratuito, eles me deram de presente aquilo ali. Então isso me ajudou muito, além de umas outras questões, né? Que eu tenho uma experiência. Aí tem uma outra questão que entra, que é uma experiência divina também na questão do meu concurso. Bom. Por favor. Todos nós somos cristãos aqui e a gente valoriza muito. Para quem é ou não é, e aí quem crê ou não, aconteceu o seguinte: você falou, foi muito concorrido o concurso. Eu prestei o concurso, tudo direitinho. E aí teve a primeira parte intelectual, português, matemática, etc. Foi aquilo tudinho, demorou aquela ansiedade, saiu. Aí nós conseguimos sendo aprovados. Aí nós entramos no momento que tinha uma prova oral. Prova oral? Rapaz, prova oral de conhecimentos gerais. Cabo Oliveira, prova oral, consegue imaginar de isso? Conhecimentos gerais. É tipo juiz, né? Juiz, delegado federal. Caramba, como é que foi isso, capitão? Você na data marcada, sem dúvida, né? Nós chegamos lá no CFA e aí você passava na mesa, o sargento tinha uma quantidade lá de números, você pegava um número, aí era o número da sua prova. Aí você ia à porta da sala, batia, o seu arguidor estava lá dentro, entra, senta à vontade, tal. E ele puxava, que número é o seu? X. Ele puxava a sua prova individual ali e começava a te perguntar, e você respondendo sobre o que você... O assunto da prova, da prova, das questões que ele fazia. Mas aí, veja, aonde está uma questão. O toque divino. O toque divino. E aí eu digo que é um toque divino mesmo. Incontestável. Incontestável, inconteste, e aí é crer. Quando eu estava me preparando, na época existia um oficial da Polícia Militar, que hoje até é juiz, eu tinha trabalhado com ele tinha feito cursinho nacional. E ele depois passou para direito e tal. E eu precisava estudar conhecimentos gerais, me lembrei dele e fui até onde ele trabalhava, que era na época o CFA, e eu fui até ele e pedi a ele emprestada as apostilas de História e Geografia. E ele prontamente me emprestou. E eu, certa tarde, com ansiedade, ansioso, muita coisa para estudar. Imagino. Eu tenho um terraço da minha casa e, na verdade, minha casa ela é cercada por 3 montes. Faz um vale, aqui mesmo em Paú. Aqui mesmo. Faz um vale. Lugar abençoado, né? Lugar abençoado. E aí eu me sentei no terraço da minha casa, eu botei para uma parte mais fresca, eu botei uma mesa, uma cadeira, de frente para um dos morros, onde até cristocidentemente é onde o pessoal normalmente ora e tal. Sim. Mas no momento foi só aquilo mesmo para tomar uma fresca olhando. E eu abri a apostila e comecei a ler ali, me lembro muito bem, uma página, acho que estava Grécia, Roma, Esparta, aquela questão ali. E eu parei, aquela ansiedade, olhei assim para o monte, olhei e orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, é muita coisa, tenha misericórdia, me ajuda, o que eu tenho que estudar, o que eu devo estudar, Senhor? E aí eu, na hora, graças a Deus, o Senhor me respondeu na hora. Estude tudo sobre capitanias hereditárias. Nossa! Eu tomei um choque, porque a gente pede a Deus, mas na hora que Ele responde a gente... eu tomei um choque e pedi novamente, Senhor, se foi o Senhor mesmo quem falou comigo, repete, por misericórdia. E o Senhor falou, estude tudo sobre capitanias hereditárias. E na mesma hora eu agradeci a Deus, abri a apostila capitanias hereditárias. Todos, tudo. Depois que eu comi capitanias hereditárias ali nos livros, eu fui estudar as outras coisas. Aí vem a questão do fato acontecido. Na prova oral, estou eu lá sendo arguído, onde é isso, onde foi aquilo, onde começa isso, quem foi fulano, quem foi ciclano, a data X, a data Y, eu respondendo, o que eu não sabia eu dizia, fui indo. O arguidor, na época era um capitão, hoje já é um coronel reformado, ele virou para mim e falou bem assim, para finalizar,
me diga tudo o que você sabe sobre capitanias hereditárias. Nossa, rapaz, olha aí. Foi Deus ou não foi, irmão? Com certeza. Aí o que eu fiz? Eu só relaxei. Relaxou. Acabou. Abri a boca a falar, ele botou os 2 braços assim na mesa assim, debruçou e ficou olhando para mim. E eu, capitanias hereditárias, Ouvindo a primeira aula que o nosso capitão eu fui, professor. e Deus me permitiu, inclusive, trocar 2 sobrenomes. Se não me falha a memória, acho que é Duarte Coelho e Fernando da Costa, ou alguma coisa assim. Aí ele só virou para mim e falou bem assim, não seria fulano de tal e ciclano de tal? Eu falei, isso, capitão, fulano e ciclano, eu me equivoquei. Porque provavelmente ele viu que o senhor tava... Mas quem foi que me deu? Bem por dentro do assunto. Mas por isso eu digo, Com certeza. eu creio no toque divino, na graça, e por isso eu amo minha profissão, eu amo a Deus. Que bacana. Eu amo minha profissão e eu faço o possível para ajudar exatamente, porque eu creio que foi, ele me deu, me dando, mostrando Provas, que ele né, estava me sinais. dando condição de estar naquela profissão ali, eu tinha que amar essa profissão. Com certeza. E até parafraseou a Bíblia ali, né? Elevou os olhos ao monte, pediu socorro a Deus. Salvo. E o socorro veio. É isso. Eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? E o socorro veio de quem? Sabia que eu não Veio tinha de Deus. percebido e realmente Deus, Com certeza. por misericórdia, foi com ele, né? Nunca foi tão literal essa passagem. Nunca foi né? tão Glória literal. a Deus, maravilha. Mas aí Deus é foi bom isso que todo tempo. aconteceu. E aí nós fizemos o curso, então, e graças a Deus alcançamos êxito também no curso e viemos. Aí fomos postos à disposição do CPOM, que na época era em Vitória, no QCG, na capital e tal. Ficamos ali, se não me falha a memória, uns 3 meses à disposição, trabalhando na Grande Vitória. Já como sargento. Como sargento, como terceiro sargento. Sim. Isso. E nós ficamos à disposição, trabalhando lá, eu, se não me falha a memória, uns 3 meses. E aí eu entrei de férias. Quando eu retornei, eu já retornei pro CFA. E aí eu fui pro CFA. Fiquei no CFA até 2001, quando eu saí para o ProERD. Para o ProERD. Para o ProERD. E aí Nós ficamos à disposição do ProERD, que teve base na Secretaria de Educação, no prédio da Secretaria de Educação. Depois nós viemos para dentro do QCG, num setor específico do ProERD, e depois foi criada a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Interativa, que hoje é a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. E aí o ProERD, ele passou a fazer parte dessa Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. Mas só para entender aqui, houve uma seleção da Polícia Militar, naturalmente, olha, se ele está no Cefap, se ele está no CFA, naturalmente eu acredito que ele tenha mais vocação. Houve essa conversa com os senhores à época ou não? Simplesmente voluntariado mesmo? Não, houve a inscrição, nós fizemos a inscrição, na verdade o número de policiais foi o número de vagas abertas. A conta. Porque, na verdade, pelo era um que eu programa sei, desconhecido na época. Ninguém conhecia, exato, Oliveira, exato. Sabia. As pessoas, assim, nós não tínhamos conhecimento do que era o ProERD. E, na época, também, pro policial não fazia parte da função policial militar. Também. Então, talvez... no pensamento da talvez época, quando lido lá, a grade lá, né, curricular, né, do que seria, talvez a pessoa olhou ali, não se identificou ali, talvez. A grosso modo, falando um linguajar mais claro, se hoje que nós temos acesso à informação e as pessoas estão muito mais aderidas a esse programa que é tão fantástico, você ainda tem alguma resistência, preconceito de alguns polícias? Eu imagino nessa época, teve. Né? Onde que ninguém sabia, primeiro, não tinha informação, porque não tinha internet, não tinha esses meios, e também tinha esse imaginário, né, do polícia brabo, polícia bigodudo e vai pro pau, né? Tipo e aí, na verdade, aí o Oliveira fez parte do curso como aluno instrutor e hoje instrutor, né? Você fez parte como aluno na sala de aula lá da 4ª série. Exatamente isso. Muitos policiais talvez não se identificaram por isso, porque o curso do ProERD, né, Oliveira, ele traz uma mudança de dentro para fora do policial. Uma quebra de paradigmas. Isso. Então, ele muda a sensibilidade no sentido de que o policial ele começa a se enxergar como ser humano, como pessoa da sociedade. Ele começa a ponto de, por exemplo, nós tivemos um certo curso, um policial aluno, ele confidenciou conosco lá, dizendo o seguinte, a filhinha dele, quando ele chegava em casa, ele abria a porta da casa dele, do apartamento dele, a filhinha dele corria. Tá bom. Quando ele começou a fazer o ProERD, ele não falou nada com ninguém sabia. No curso, ele chegou em casa, quando ele abriu a porta, a filhinha dele
fez tudo o que ela fazia antes. Chegou, parou no meio do corredor, olhou para ele, correu e deu um abraço nele, deu um pulo nele. Caramba. Para ele aquilo marcou e ele levou o nosso conhecimento no curso para todos ali presentes. Por quê? Porque ele viu que ele não falou nada com ninguém, ele não mudou. Ele achou que não mudou nada. Não havia mudado nada. Mas já havia mudado, a criança havia percebido uma mudança nele. Deve ter sido edificante, né? E crianças são bem sensitivas, né? Elas sabem quando há uma mudança e elas com certeza notou. E só acompanhando aí, quando eu converso com alguém sobre ter feito o curso do ProERD, o pessoal até faz uma certa brincadeira, cursinho e tal, ProERD, mas eu falo que foi mais, como eu posso dizer, sugado do que um curso de suga. Muito. Sim, porque é uma suga intelectual. Sim. Tem que fazer, tem que estudar, tem que ler, tem que ler, escrever, prestar atenção. Tudo isso aí. Não tem cochilo em sala de aula. Não, e outra tem coisa. Tem horário para entrar, sair. Outra coisa, tem aprovação, tem com certeza. Aprovação e desligamento. E tem a prova final, que é uma aula que você tem que dar. Exatamente. Mas é isso que eu ia falar. Não é meramente também só ler salinha de aula, não. Não tem a parte prática, que eu imagino que deva ser mais difícil ainda do que meramente ser papirar ali, né? Não, olha só, tem a parte prática no decorrer de todo o curso, desde o primeiro dia da chegada até o final. Tem a parte prática de uma aula prática que é dada com a avaliação do seu mentor que está ali. Sim, sim. E tem ainda um período que ele fica em avaliação para poder ele ter o sucesso dele ali, entendeu? E não falando muito do curso, porque vai ter pessoas que vão querer fazer, né? Mas do início, quando você entra na sala, você começa a ser avaliado por quem está te... Sim. Os seus mentores o seu chefe já estão de equipe. ali. Ele já começa a avaliar como você está agindo, como você está se portando dentro da sala. E é por isso que é muito bom o ProERD. Eu volto a falar e repito o quanto eu preciso, porque é por isso. A mentalidade é desde o início de preparar quem vai para as salas de aula, os policiais que vão atender as crianças e os adolescentes, obviamente. Então, isso muda o jogo. Essa é a verdade. É ter uma abordagem ampla. Não é meramente colocar o policial, você... Faz contato com as crianças. Não. Tem um método, né? Muito interessante pelo seguinte que você disse. O policial, ele é capacitado para estar na sala de aula. Olha então, por isso, esse curso é um curso de capacitação. Sim. Ele não é um curso... de você participar lá de um seminário, de um fórum em que você senta, ouve e fica ali tal. Não, o Oliveira, então, está aqui como testemunho, como instrutor. Você tem que... É imersão, a gente chama de um curso de imersão. Só não tem condição de você fazer o curso de imersão no sentido que eles fazem, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da questão financeira. Porque você pegar 36 policiais com mais uma equipe de 6 mentores, mais o master. Então, vou botar 42, vamos botar 45 pessoas e você levar para um hotel, um lugar, e você ficar com eles ali 2 semanas por imersão, que seria o ideal, né? Que é o que eles preconizam lá nos Estados Unidos e tal. Não dá, mas aí a imersão é feita como? Aonde você está no curso. A partir do momento que você entrou nele, na segunda-feira de manhã, você tem que mergulhar nele, porque você vai levar a tarefa para casa na segunda noite, na terça noite, na quarta, na quinta, no final de semana e até a sexta-feira da outra semana e durante o curso que você está ali. E não é uma tarefa então, isso simples, não, né? São várias tarefas. Exato, Oliveira. E isso não é para desabonar ou que alguém possa dizer aí que não, então não quero fazer não. Pelo contrário, venha fazer. Venha fazer. Venha fazer porque vai gostar, vale a pena. Exatamente. A verdade é essa. Se o curso ele tem muito a te oferecer, é esse curso que você tem que fazer ainda mais, né? Com certeza. Então, já aproveitando que a gente está falando, já deu para perceber que o ProERD é muito completo. Ouvinte, olha que privilégio que vocês estão tendo de ouvir isso dos bastidores do que, por exemplo, o policial tá falando pro seu filho. Alô, pai que tá ouvindo o Policice. Você pode ter tranquilidade que o policial que tá lecionando pro seu filho é um policial capacitado. Eu acho muito importante, capitão, aproveitando aí, temos um mito aqui na nossa presença, né? Mas assim, da onde que veio o ProERD histórico mesmo, né? Porque mesmo que a gente não precise focar nisso, mas é importante a gente registrar aqui no podcast, até mesmo para os pais que têm seus filhos sendo lecionados ali no ProERD, saber que não é uma coisa que veio do avulso,
não veio sem estudo, não é verdade? Sim. Pelo pouco que eu estudei, o senhor vai me confirmando aí. O ProERD, ele vem dentro da ideia da guerra às drogas, né? Do governo dos Estados Unidos, Sim. utilizando muitos meios para dar uma freada naquele momento de efervescência das drogas no mundo, que talvez foi década de 80, 70, Foi. Essa época mesmo. É isso mesmo? A história que nós temos do ProERD nos Estados Unidos foi o seguinte: na década de 80, você falou aí, 82, 83, há quem diga que houve uma grande apreensão de drogas em Los Angeles, na Califórnia. No Porto, né? E eles achavam que aquela retirada daquela quantidade de droga da rua numa vez só ia dar uma acalmada em tudo. Acabaria com o tráfico, né? A grande apreensão acabaria com o tráfico. E para surpresa deles, segundo contam, com pouco tempo a coisa estava normal. Foi só questão de tempo. E aí eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa. E aí... Uma prevenção, né? E aí entrou, exatamente, Oliveira, aí entrou uma questão que eles pensaram o seguinte: então, pera lá. Veja, aí já são minhas palavras, né? Pera lá, se de tirar a droga do mercado da rua não funcionou eficazmente, então nós precisamos ir na base quem? Fortalecer as crianças, dar condição às crianças, né? Para que eles possam dizer não às drogas e eles não aceitarem, se livrarem, etc, etc. Aí, segundo conta a história, lá por 83, surge aí no condado escolar, com a polícia de Los Angeles, surge o nome de uma professora psicopedagoga lá, Ruth Ricker, alguma coisa nesse sentido, junto com policiais, assistente social, um grupo resolveu estudar o caso e eles criaram então um programa que lá nos Estados Unidos é o DARE. Drug Abuse Resistance Education, é o DARE. Bacana. E aí foi criado lá e com pouco tempo tomou proporção nos Estados Unidos, foi se aperfeiçoando e foi indo. E aí veio para o Brasil. Em 92 vem para o Brasil, foi apresentado para as polícias no Rio de Janeiro, só que verificou-se que ela era feita a polícia militar, porque era um policial fardado em sala de aula para trabalhar com os alunos. Ou seja, ostensividade, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos era feito um policial fardado também, identificado. E aí, da região, né? Que conhecia a região. Ou seja, só foi questão de olhar aqui. Quem faz o policiamento ostensivo no Brasil? Polícia Militar. Casou o útil com o agradável. Foi o casamento perfeito também, né? Isso. Aí no Rio de Janeiro, em 92, tomou o nome de ProERD. Programa Educacional de Resistência às Drogas, ProERD. ProERD, como é 92. Hoje? Só que aí o que aconteceu? Em 93 foi também para São Paulo. São Paulo também abraçou a ideia. E aí em São Paulo passou a ter o ProERD, sendo Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência. Assim, se você for estudar um pouquinho lá, você vai ver essa questão. E aí, a partir daí então, 92 Rio de Janeiro, 93 São Paulo, começou a se expandir pelo Brasil afora e veio crescendo, e aí em 2000 chega até o Espírito Santo, chega graças a Deus com a nossa turma, a primeira turma formada no Espírito Santo, capacitada no Espírito Santo por uma equipe vinda de São Paulo, e aí nós demos continuidade até hoje, estamos aí. Eu passei 14 anos lá, e o Oliveira está dando continuidade lá, junto com o grupo, né? Que bom que coisas boas também se espalham, né? Exato. E é exatamente esse período onde que o ProERD entra na vida do senhor. 2000 entrou. Então, veja se eu tô com um raciocínio correto. Foi até uma forma mais inteligente e um desdobramento do combate às drogas, ou seja, o policial que está ali dentro do ProERD, dentro desse programa, ele tem uma função tão importante quanto os militares que estão na batalha, né? Até porque o policial que aplica o ProERD também está na rua. Sim, ele é o policial militar. Da polícia. Olha só, muito bom, Oliveira. Para passar uma hora na sala de aula, ele é o policial conversando militar. com as crianças. Isso. Aplicando a aula e depois volta para sua rotina de trabalho. Isso. Ele não deixa de ser policial militar para ser professor, ele não deixa a sua função policial militar, sua atividade, não. Muito pelo contrário. No nosso caso, nós éramos policiais militares e tempo integral para o ProERD, mas nós tínhamos as escalas, fazíamos, sim. E tá entendendo? Tínhamos as atividades. Então isso é muito importante o que ele disse. E aí essa capacitação e o policial entender isso, e os policiais também entenderem isso, que o policial que está ali, ele não está dando aulinha, ele está fazendo esse trabalho efetivo, que eles chamam de prevenção primária, que você agora entrou, Cleiton, que é trabalhar a criança e
tem a mesma função daquele. Então, a repressão é feita, mas a prevenção sendo feita... complemento. A previsibilidade é de que fazendo uma boa prevenção e alcançando um número grande, você tem uma redução na repreensão depois. Com certeza, entendeu? Né? Na repressão não passa depois. só o chamado enxugar gelo posteriormente. A repressão, começa... a tendência da repressão seria reduzir. Sim, isso aí, entendeu? E na minha concepção, isso é elevar o nível do serviço policial de uma forma muito inteligente. Sem dúvida. Porque, poxa, não é só meramente correr atrás de ladrão, que eu faço esse serviço diariamente. Sim. Acho que todo policial gosta muito. É muito bom fazer isso, É muito bom. Dar cadeia no ladrão é bacana demais, sim, né? Sim. Mas a gente precisa também respirar e olhar bem assim, calma. O que a gente está fazendo? Vamos analisar? Podemos também fazer isso? Eu acredito que foi esse o papo dessa época, né? De falar bem assim, nossa, nós temos uma joia de ouro aqui. Tinha uma instrutora que ela dizia assim, olha, isso tem a mão de Deus. Só pode ter a mão de Deus. Para funcionar do jeito que funciona, para alcançar onde alcança. Eu até quero convidá-los, e aí o Oliveira já faz isso, o Cleiton participou na dele, e o ouvinte, a ir numa formatura ProERD. A ir numa formatura em que as crianças estão se formando, a conversar com pais, famílias, que os filhos estão passando pelo ProERD ou passaram pelo ProERD. Que aí você vai já começa a ver uma transformação na criança, né? A criança já começa a mudar algumas formas de pensar. Porque não fala só, não use drogas. É todo um contexto que é aplicado para a criança. E valorização da vida também. Eu lembro muito disso. Lembro muito dessas palavras. Amizades, tudo. É aula de vida. Aproveitando o que o Oliveira falou ali, com relação a isso daí, então você tem o programa, o ProERD, principalmente hoje, ele tem, por exemplo, o ProERD para educação infantil. Sim. Né, que é através de cartazes, né? Você tem criancinha, primeiro aninho, até antes do primeiro aninho lá, aqueles que já estão entendendo, você senta com eles e tem os cartazes. É uma abordagem diferente de sala de aula, né? Você senta com eles no chão. Todo no chão. E uma coisa que eu queria perguntar exatamente sobre isso. Cabo Oliveira, hoje a experiência do senhor, eu presumo que deva ser muito diferente dessa época aí. Houve uma evolução? Acho que os dois podem complementar. Aí eu preciso deixá-lo falar, porque como eu estou desde 2014 fora, ele está atuando, então hoje talvez... Então, eu creio que não tem como fazer um comparativo, né? Porque eu não vivi essa época e ele não viveu a minha, entendeu? Sim. Então, mas tempos diferentes, a sociedade mudou muito. Verdade. O contexto em que é aplicado também, uma coisa que eu reclamo muito com diretores e com outras pessoas, é que não pode só ser o policial ProERD trabalhando ali falando para a criança. Tem que ter o apoio da família. Tem que ter o apoio da escola. Vamos aproveitar. Tem que ter o apoio de alguém que vai estar 24 horas com essa criança. Porque o policial fala ali, mas 24 horas a criança está vamos botar, incubada em um núcleo de pessoas que fazem coisas erradas. A fala de 1 hora do policial, uma vez por semana, na sala de aula, dificilmente vai fazer efeito. Sim. Então precisa de uma ajuda da sociedade, uma ajuda dos pais, uma ajuda da escola, uma ajuda de outras pessoas. Todo mundo de mão dada, né? Com certeza. Pegando boi pelo chifre. E aí eu aproveito então para o ouvinte, que aí aproveitando o que está sendo dito aqui, não é só o policial na sala de aula. Por quê? Porque o ProERD, a gente diz o seguinte, ele está baseado num trinômio, que a gente chamava lá de um tripé ou de um triângulo, que é o quê? Escola, polícia e família. Com certeza. E aí quando nós vamos ver, a escola está de um lado, a polícia está do outro, no triângulo, e a base do triângulo é a família. É a família. Então, se não houver o envolvimento, a participação da família junto com a escola e a polícia, dificulta bastante o trabalho. Tanto que no início das aulas é explicado para a criança como vai ser o curso e tem um formulário que é enviado aos pais. Sim, para ele. O pai assina e ele vê o que vai ser passado para a criança. Sim. Então ele pode acompanhar a apostila, pode ver tudo que é passado para a criança e fortalecer isso no núcleo familiar. Comprar a briga Com ali. certeza, porque a partir do momento que o pai faz isso, do tripé já serão 3, né? Já serão 2, né? Que é a família e o policial. Aí falta apenas a sociedade dando esse apoio, né? Que a escola já ajuda. Aproveitando que o Oliveira falou, a questão da família participar, eu tive o grande privilégio, prazer de, em determinada escola,
se não me falha a memória, ainda tem a Semana da Família na escola. Sim, tem. E naquela semana eu tive a oportunidade da aula do ProERD com familiares na sala de aula sentado do lado do filho. Olha só. Só que os familiares, eles não podiam verbalizar. Falar, né? Eles só estavam ouvindo e assistindo e participando. E nós trabalhamos com os filhos deles como se eles não estivessem ali, para poder os filhos estarem desinibidos. E assim, para mim foi uma experiência fantástica mesmo, e para os pais também, que eles viram o que é que estava sendo acompanhado, além de ter visto a cartilha, etc ali, entendeu? Com certeza, a família passa a tomar ciência do que está acontecendo, né, e ajudar. E a transparência, né? Tudo que não é transparente cria imaginários ruins, coisas que podem estar sendo alimentadas na cabeça de quem não é informado. Então, o conhecimento, ele é libertador, né? Sim. Então, trazer a família... Ora, se o projeto, ele é tão maravilhoso, não há o que se esconder. Sim. Vamos trazer os pais mesmo, Sim. ou pode olhar, o policial... Mas deve, ele é convidado, Exato. ele está ali para isso. E assim, fortalecendo essa questão do paralelo, dessa primeira leva com a galera de hoje. Cabo Oliveira tá lecionando até hoje no ProERD também, né? Com certeza. Dentre os outros serviços dentro da polícia. Pelo que eu notei um pouco aqui, eu acho que as bases mantiveram a mesma, mas Graças houve a Deus. uma ampliação do projeto, né? Ou algo mudou diferente? Sim. Pelo que eu ouvi falar do passado, deu uma mudancinha. Agora é feito educação infantil. Tem as séries iniciais. Eu peguei ainda lá a educação infantil, tive a oportunidade de estar com a educação infantil. Educação infantil, que é abaixo do primeiro ano, né? Com séries os cartazes, iniciais. as séries iniciais. Sim, que é primeiro a quarto, quinto ano. Ensino Fundamental 1, Sim. que aí, hoje, né, ano, de primeiro ao quinto. Isso. E Ensino Fundamental 2, que é de quinto ao nono ano, e depois o ensino médio, que é o primeiro, segundo, terceiro ano. Sim, aí tem a aula do ProERD para de primeiro a quarto, que é tudo mesma matéria. Uhum. O quinto ano tem uma matéria específica. Sétimo ano, outra matéria. O ProERD para pais, Isso. que é para os pais auxiliarem os filhos também na educação. E agora chegou ainda a cartilha Maria da Penha, que Olha os que policiais do ProERD estão também trabalhando. Não está direto. Bom, pelo menos na minha época não estava diretamente ligado ao ProERD, mas os policiais do ProERD aproveitavam para... porque o último curso que eu fui, eles fizeram isso. Já está incluído. Então, maravilha aí. E colocaram a cartilha Maria da Penha. Porque são assuntos que se são comunicam, né? Sim, sem dúvida alguma. E tudo que vem para ensinar, tudo que vem para fortalecer essa questão da sabedoria é de fundamental importância. Com relação a que o Oliveira falou, só para o ouvinte tomar conhecimento, né? E aí o Cleito, que passou também um tempo atrás no ProERD, né? Como ele disse, o ProERD, ele teve essas mudanças e para favorecer o aluno. Por exemplo, o quinto ano hoje, né? Que era a quarta série antiga, o quinto ano hoje, ele tem lá o tomada de decisão, né? A visão é tomar decisão. Então tem o defina, analise, atue e avalie. Então o aluno, né? No decorrer das 10 semanas, ele é trabalhado junto dele para dar a ele essa autonomia, eu vou usar esse termo, né, Oliveira? Para dar a ele essa autonomia diante de uma situação, ele primeiro definir se aquela situação é um problema, uma decisão ou uma oportunidade. Então, o primeiro passo, né? E isso, vou lhe falar, quando nós aplicamos na nossa vida adulta, serve de muito, né? Ajuda muito. Muito então, diante de uma situação, você define se é um problema, uma decisão que você tem que tomar ali, ou uma oportunidade. A partir daí, você vai para o segundo passo, que é o quê? Analisar. Você vai analisar as diferentes opções que você tem diante daquela situação. Depois você vai tomar a sua decisão, que é o terceiro passo. Isso tudo na sua tomada de decisão. E depois o quarto passo, que você vai avaliar a sua decisão, se ela foi boa, se você tomaria essa decisão novamente. Em outras palavras, se ela está gerando fruto bom ou ruim para você. As consequências, exatamente. Né? E isso está presente desde do ano 2000 ou isso foi evoluindo? Não, eu não vou te garantir o ano que nós recebemos essa mudança, essa capacitação a mais, não me lembro no momento do ano, mas o nosso primeiro foi aquele que você fez de 17 semanas, que também tinha, que você montava os conceitos com o aluno e você tinha as lições também que tinha. Era praticamente, o que é que fez? Condensou em 10 e mudou algumas formas de você abordar, entendeu? Evoluiu, né? E aí, só te dando mais, que ele falou ali do sétimo ano. Aí no sétimo ano veio Caindo na Real.
Porque real ali é o real que significa recusar, explicar, abster-se e livrar-se. É uma abordagem então, mais para adolescente, para adolescente, né? exato, Oliveira. Então, ali o menino de 7º ano, a menina de 7º ano, a partir dali, ele já tem condição de tomar as suas decisões, que é para isso daí. Mas diante de uma situação, ele pode recusar de imediato. Sim. Não quero, não vou, não faz parte. Né? Ele pode explicar, falar, não, eu não quero isso porque isso não é bom, não faz parte do meu sonho, eu não quero isso, vai desagradar e tal. Abster-se, ele realmente sair, deixar ali, ver como diz, dar o gelo, deixar na mão ali, né? E livrar-se, que é o quê? Ele percebeu uma situação antes que aconteça, pode, né? Antes de acontecer, ele já dali mesmo, ele já se livra, ele já sai. De uma forma mais ativa, como né? diz aí a garotada, né? Sai fora e já sai de Os adolescentes já é mais na ação, né? E eu acredito que o senhor participou muito dessa evolução do ProERD no decorrer. Sim. Então, até 2014, o senhor estava efetivamente lidando com as questões das doutrinas, seria isso? Também. Nós tivemos o curso, depois nós participamos em várias capacitações de atualização. Porque esses programas, eles vieram atualizando. Então, cada programa desse atualizando, você tinha que... Os policiais, para eles ministrarem esses programas, eles têm que ser atualizados dentro de um curso de atualização para eles estarem capacitados. Me recordo também que mesmo aposentado, foi lá para auxiliar nos cursos, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir lá fazer algumas palestras e etc. Me deram essa oportunidade, me deram essa canja. Mas já deu para perceber que é questão de missão, né? Me deram essa canja. Gosta do que faz, né? Essa é a verdade. Mas aí, Cleito e Oliveira, eu tive o grande prazer e a oportunidade de, no meu último dia de serviço na PM, nós estávamos concluindo um curso de atualização aqui em Cariacica, a formatura foi por volta de 10 e pouco da manhã, 11 horas. Naquele dia, era o meu último dia de serviço. Caramba. Naquele dia eu estava encerrando numa formatura lá. Olha só, então, cara, isso que história bacana. Ficou, tá marcado, tá guardado. Então faz parte da vida, né? E quando a gente abraça uma ideia, acredita nessa ideia e põe em prática. Exato. Põe em prática essa ideia, eu acho que tudo fica muito mais fácil. Exato. Muito melhor, muito mais eficiente. E comprova com isso. Até o último dia ele estava militando ali. Exatamente. Você falou, acho que a palavra-chave assim. Você acredita, a gente dizia, você acredita no processo. Quando você acredita no processo, quando você acredita nesse evento que está acontecendo aqui entre nós, nesse programa, você acredita, aí flui, aí facilita. Fica fácil colocar em prática. Quando você vai pela dúvida, você vai... Aí já é uma outra questão, mas você falou a palavra-chave ali, você acredita no processo. Verdade. Achei muito interessante que o senhor entrou até em assuntos técnicos, né, sobre o ProERD, mas vamos lá, na prática, o que um pai de um filho que está no 5º ano, ele pode saber o que é o ProERD? Vamos lá, vamos começar. São policiais militares da ativa. Sim. Da mesma forma do policial que está atendendo ocorrências ordinárias. Sim. Por que necessariamente essa missão recaiu ao policial militar? Na verdade, aquilo que nós dissemos, né? Lá no princípio, lá nos Estados Unidos, no DARE, né? Ele é também ministrado por policiais fardados. E veio para o Brasil e também aí reconheceu-se que as polícias militares é que tinham essa função no sentido do uniforme, da farda, etc. E também pela questão da autoridade. Verdadeiramente, a autoridade. Claro, o policial é uma autoridade, é o Estado representado ali, é uma autoridade. E até para haver também nas crianças ali o reconhecimento na autoridade paterna com relação aos pais, da materna, e o respeito às autoridades. Então ele está ali com uma autoridade que tem uma outra autoridade em sala, vamos chamar a atenção aqui, os professores, né? Que são, né, as autoridades em sala, são os donos da sala de aula, no sentido de que eles são ali, nós entramos, né, Oliveira? Nós entramos como instrutores, permitido por eles, autorizado por eles e acompanhado por eles na sala de aula. Não então, saem da sala, eles permanecem lá para acompanhar. E são respeitados da mesma forma. Exatamente. Então essa é uma questão que é passada. Até, só para a gente entender também,
para que o aluno também ele perceba que ele pode confiar no policial. Isso, que ele isso deve aí. confiar no policial. Então, numa necessidade dele qualquer, seja ele de estar perdido ou dele precisar de uma ajuda, seja uma ajuda de socorro, seja uma ajuda de informação, ele pode recorrer ao policial e deve, e ele vai ter ali um amigo, ele vai ter ali um profissional que vai instruí-lo, vai ajudá-lo ali. Com certeza, é isso que eu ia falar. Tem o estreitamento de laços, né, do policial militar com a criança. E muitos familiares colocam um certo de medo na criança com relação aos policiais. Nossa, eu odeio. O policial vai te eles... pegar, ó, o policial vai te prender. Isso. Eu odeio isso, o policial vai cara. pegar você, vai te bater. E a gente vem para quebrar esse paradigma, né? Sim. Que a gente vem porque conversa com a criança, fala com a criança, e ela passa a ter mais proximidade com o policial militar. Eu imagino que essa questão do policial militar ter essa função do PROERD e não ser, por exemplo, um pedagogo, não ser, por exemplo, um assistente social, que são profissionais também que a gente respeita. Sim. Porém, existe aquela questão, tem um termo que tá na moda agora, né? Lugar de fala. Porque, assim, se tem alguém que tem autoridade moral para falar sobre combate às drogas, ou o quão as drogas elas podem ser prejudiciais, né, para uma população, para as crianças, é o policial. E, assim, é muito inteligente pensar, não, vamos pegar os próprios policiais, vamos tirar essa cara de carrancudo do policial e mostrar essa outra face da polícia militar que é necessária a gente se aproximar. E outra coisa, Cabo Oliveira, agora essa aqui eu vou falar no ar. O senhor é um dos policiais que tem muitos destaques operacionais na sua carreira, não é verdade? Ou seja, nunca se omitiu do serviço, Com certeza. Muito atuante no serviço repressivo clássico, né? De patrulhamento ostensivo, mas também, você veja, esse mesmo camarada que estava ali atuando firmemente contra os infratores, é o mesmo camarada que tem que ir lá e apresentar, porque, assim, esse camarada, ele vai ter autoridade moral para falar, e é isso mesmo, esse é o espírito, ô capitão? O policial PROERD, ele leva, aí só uma questão, ele leva a prevenção primária, ele vai na prevenção, né? Então, ele não entra na questão da repressão. E aí é um fato interessante, Cleiton, Oliveira e os ouvintes aí, né? Oliveira está mais atuando no PROERD, né? O PROERD, ele não trabalha com a questão da droga. Então, só para deixar bem claro, olha só, hein? o PROERD, ele não leva drogas, não mostra drogas, ele não tem nada disso. Não tem nada disso. O PROERD, ele leva conhecimento. Ele leva a condição, né, Oliveira, da criança tomar as suas decisões de forma correta. Sim, da criança entender, aí eu vou pegar lá no seu tempo lá da 4ª série que nós trabalhávamos. A criança entender que a tomada de decisão dela vai gerar consequência. Isso aí. E pode ser consequência boa ou ruim. E ela tem tudo para ter consequências boas. E ela tem tudo para ter uma vida saudável, longe das drogas e da violência. Então, na verdade, o PROERD, ele tem esse intuito. Luz, né? Prevenção primária. Conhecimento, exato, luz. Prevenção primária e dando a ela a condição de entender que ela é dona da vida dela, no sentido de que ela vai tomar as suas decisões, né, de forma acertada, longe das drogas e da violência, para ter uma vida saudável. E as suas decisões trarão as suas consequências. Exatamente. É isso que a gente ensina. Sejam positivas ou negativas. Negativo. Você vai escolher. Mas as suas aí. Decisões trarão as consequências. O senhor já falou disso um pouco nesse episódio, mas eu quero reforçar. Ainda assim, o policial militar, igual como o Cabo Oliveira, que sempre trabalhou na rua, sempre foi muito atuante no patrulhamento ostensivo, né? Mas mesmo assim, não meramente pegaram no seu braço e falaram bem assim, vai dar uma aula. Não. Ou seja, tem um preparo nisso aí. Totalmente. Então, você precisa, até porque é lógico isso, um policial que está convivendo ali com todas as mazelas naturais do nosso serviço, ele tem que ter um novo processo de conhecimento. Eu tô correto? É isso mesmo? Sim. E é uma transformação. Sim. E é necessário. Porque é necessário. Né? Quando eu fiz o curso, eu tinha acabado de sair do antigo GAO. Olha só. Então eu estava vindo com um pensamento, um pensamento mais desse trabalho de correr atrás de bandido, de pegar, levar preso, levar na corda mesmo, puxar, jogar no chão, tudo isso aí. Então eu vim com essa carranca de homem brabo, homem mau, isso aí. E o capitão que estava me comandando na época, ele percebeu isso.
E como ele também é bastante atuante nessa área de polícia comunitária e tal, ele falou, vem cá, filho, vamos lá comigo, tem um cursinho bom para você fazer. Caramba! E foram um dos melhores 14 dias da minha vida, sinceramente. Foi um presentaço. Transformação de vida. Por isso aí, O seu comandante, à época, te deu um presente. Com certeza, me deu um presente. Foi transformação de vida. Evoluiu a vida, mudou completamente o meu pensamento. Mudou completamente. E essa mudança, que aí, aproveitando que o Oliveira falou, essa mudança não é uma mudança externa de você tirar uma roupa e vestir outra. É uma mudança interna. Isso é uma aí, mudança de dentro para fora. Que te faz mudar realmente. Como ele falou aqui, ele usou até um termo carranca. Aquela cara emburrada, cara feia, cara fechada, né? E a pessoa muda realmente. Costuma no primeiro dia já começar a ver a mudança, no segundo dia, de você olhar no rosto dos colegas que estão no curso, no segundo dia, né, Oliveira? Terceiro dia, você já vê uma diferença no rosto deles ali. Então, não pode falar muito, senão daqui a pouco eu vou falar o que acontece lá dentro. Não. Aí tem que deixar a curiosidade para a pessoa ir pro curso, para querer fazer vá pro curso, se inscreva, vá pro curso. Paga a inscrição, né? Vai lá pro curso. Mas então... Agora, aqui é bom, você vai saber. Claro. E outra coisa, então a gente pode bater o martelo aqui aos pais que estão ouvindo o Policice. Seu filho está no ProERD, ele está com um policial militar de fato, um policial de verdade. Com certeza, preparado. Porém, é um policial militar que passou por um longo processo de transformação. Isso, através do curso, de capacitação. Para estar capacitado a falar para o seu filho. Isso com certeza. Então, o que ele vai estar falando lá, ele está falando do conhecimento que ele adquiriu ali, ou seja, é um conhecimento científico. Não é nada empírico, não é nada que ele acordou e disse que vai fazer. Eu acho. É uma questão que já vem sendo trabalhada aí. Então vamos pensar, de 93 até 2020. Então olha o que está. E o mundo abraçou, na verdade, vários países, inclusive o Brasil, vários estados, etc. E a PM, ela acerta muito em preparar, em não meramente jogar lá os policiais militares, porque eu pego um paralelo muito bacana. O episódio do K9 foi muito bacana, que mostrou muito bem isso. O episódio do Policice 15. Convido aos ouvintes aí que não ouviram o 15º episódio do Policice, que foi o seguinte. O pessoal do K9, que é o destacamento dos cães, né? Em operações K9, né? É, o K9, exatamente. Ouviu, né? Ouvi. Então, aí qual que é o negócio? Antes do policial de área pegar o cachorro, ele tem que passar por um longo período de estágio. Mas tem que ser isso. Um período de capacitação sobre conhecimentos técnicos. Então, com certeza. Não tem diferença nenhuma pelo que os senhores estão falando. Tem que ser isso. De, tipo, isso aí. Se os senhores vão ter uma missão quase que sagrada ali, de estar lecionando e talvez tendo a oportunidade de influenciar gerações... Porque eu lembro do meu ProERD. Sim. Com certeza. Graças a Deus por isso. São coisas que marcam, marcam a vida de pessoas, e a polícia ela é acertada nisso. Em inúmeros lugares que a gente passa, com certeza, o capitão já passou por isso. Chega alguém velho já e fala assim, vem cá, lembra que você deu ProERD pra mim? Isso daí. Na escola tal, assim. Vários assim, lugares. Assim. Cara já barbudo já. Põe aí, 2001, por exemplo, que foi o nosso primeiro ano do ProERD. Anos, né? 2001, primeiro ano. Aí a criança estava na 4ª série. Vamos colocar ali que é com 12 anos de idade. Com mais quantos anos? 19. Então ele está com quantos anos hoje? Meu Deus do céu. Aí você encontra com essas pessoas aí. Caramba. Às vezes você nem reconhece, mas eles te reconhecem. Claro, porque o meu caso, só o cabelo que ficou branco, né? O restante. E aí eles mudaram, igual no caso aqui do Cleito e tal. Mudou muito. Menino mudou bastante. Sim. Mas é isso daí. E o que o Cleito falou a respeito de saber o que está falando, é porque não é como a gente disse, não é só sobre drogas, né? Não. A gente prega essa valorização da vida. Autoestima, valorização da vida, tomar saber decisão, conversar com seu amigo, ter empatia na hora de ouvir. Falou muito bem. Entendeu? Comunicação, falamos sobre comunicação também. Saber ouvir, saber falar, a hora certa de falar, como ouvir, como olhar na hora que estiver ouvindo. Tudo isso é pregado lá para a criança. Então o senhor está me falando que o trabalho do ProERD, ele em si não é focado meramente nas drogas. Muito pelo contrário. Ensina a viver. É ensinando exatamente a ele ter condição, ele ter domínio sobre a própria vida com relação às drogas, no sentido de que, é o que o Oliveira acabou de dizer, ele toma as decisões. Nós falamos aqui, 5º ano, tomada de decisão. Nós vimos ali, ele define se é um problema, situação, oportunidade, ele analisa, ele atua, ele avalia. Lá no 7º ano real,
ele vai ali, ele vai recusar, explicar, abster, se livrar. Então, é o que o Oliveira falou. Na sua época, nós tínhamos inclusive a lição número 6, que era de autoestima. Autoestima. Eu lembro de alguma coisa sobre isso. Por quê? E aí é o que nós fazemos hoje. Ou melhor, é o que é feito no ProERD. Você valorizar a criança, levantar a autoestima dela, valorizá-la, mostrar para ela que a vida é maravilhosa, sem drogas e sem violência. Que ela toma a decisão de não entrar para as drogas, não. Escolhe. E o ProERD, ele prega, na verdade, a questão seguinte, da não experimentação. Nem então, começar essa história errada. Não experimentação. Que bacana. Seja droga lícita ou ilícita. Ou seja, só para o ouvinte entender. Droga lícita, as bebidas, os cigarros, até vamos botar aí que alguns questionam as medicações. Sim. Que se ela é prescrita pelo médico, pelo técnico, é uma coisa. E as drogas ilícitas, que são as demais drogas aí que não são permitidas por lei. Então, o ProERD, ele valoriza a criança, valoriza o ser humano a ponto disso, de ajudá-los a não experimentar, a nem ter a experimentação. Até entendeu? Quando ele tiver idade, por exemplo, para ingerir bebida alcoólica, que ele saiba pelo menos as consequências que aquela atitude pode levar. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. É uma das coisas que mais traz problema no serviço policial na prática é a bebida. Bebida alcoólica. Ou seja, isso é bem complicado. Veja lá, senhores, não necessariamente é droga ilícita. A bebida, às vezes, é uma pedra no sapato muito maior. Mas aí vamos aproveitar, então, a oportunidade. O Cabo Oliveira acabou de dizer que no curso dele, teve uma cartilha que fez parte, que foi a Maria da Penha. Qual é o grande índice de problema na lei de Maria da Penha? De atuações? É o que é? Sempre. Principalmente. É o cachaceiro. É o carro-chefe. Então, esse é um grande problema. E aí, só voltando um pouquinho, Cleito, o que você falou assim, até ter uma idade que, na verdade, uma idade que é permitida por lei do adulto fazer uso desde que não seja embriaguez, mas que nós gostaríamos muito que não fosse, nem tivesse uma idade suficiente, ou seja, que o ser humano não se interessasse, ele não se interessasse pelo álcool. Por quê? Caísse na real, né? Caísse na real, parabéns. Exatamente, Oliveira. Por quê? Porque, na verdade, o álcool, principalmente, vamos trazer aqui para a questão do álcool, que o cigarro hoje, graças a Deus, já está bem, assim, apagado, está bem apagadinho, está bem apagadinho, né, por aí. Graças a Deus. Né? No Brasil, pelo menos, né, por causa das leis e tal. E da conscientização do povo. Mas vamos lá para a bebida alcoólica, por exemplo. Na verdade, há um erro muito grande, porque acha-se que a bebida alcoólica ela vai trazer alegria, etc. Pelo contrário, porque a bebida alcoólica ela é depressor do sistema nervoso central. Isso aí, com certeza. A bebida alcoólica, na verdade, Cleiton, ouvinte, Oliveira, né, de conhecimento, ela é depressora do sistema nervoso central, ou seja, quem acha que vai usar a bebida alcoólica para ficar alegre, etc., a tendência é ao contrário. Isso aí. É deprimir. Por quê? Porque ela é depressora do sistema nervoso central, né? Mas aí é uma outra questão que a gente pode voltar para bater um papo também com relação a isso. Com certeza. E senão vai até se prolongar muito, né? Porque se for começar a puxar os dados... Não, mas olha, se o assunto ele realmente demandar outro episódio, para mim vai ser um prazer enorme ter o senhor juntos de novo no Policice. Vamos só dar mais um toque que eu me lembrei aqui com relação à sala de aula, né? A Oliveira possivelmente passou muito por isso. Primeiro, nós vamos trabalhar com crianças, no caso, educação infantil, lá o quinto ano, o sétimo ano, e vamos trabalhar com os pais também, beleza. Mas os pais que não estão diretamente no programa, mas têm os seus familiares, nós já temos o contato deles de que o feedback, no caso, como se diz aí, e de muitos deles, da mudança que houve na criança, com certeza, né, de forma natural, e na família, porque nós tivemos, na minha época, por exemplo, pais que disseram que pararam de fumar, pararam até de beber e tal, porque os filhos pediram. Presenciei isso também. Não é mesmo, Oliveira? Sim. Isso deve ser muito gratificante, porque o filho chegou em casa e pediu e falou, papapá, porque na verdade eles entenderam que os filhos queriam mais tempo com eles, tanto de vida quanto de presença. Proximidade, né? E aí mudou toda a história. E ainda vou além. Eu tive a grata oportunidade de algumas vezes ter o retorno de professores que estavam na sala de aula. E eu tenho um fato que foi uma professora que ela estava substituta naquele dia. Se não me engano, foi a lição número 6, Cleito, que é a de autoestima, no currículo anterior. Né? Ela passou o tempo inteiro com o braço na janela assistindo a aula
do lado de dentro da sala, lógico. E quando eu fui para a porta, que eu fui cumprimentá-la, ela foi para a porta para eu sair, eu fui cumprimentá-la, ela chegou para mim e disse assim, olha, eu valho nada. Eu disse a ela... Que isso? Não entendi. Eu estava cumprimentando para sair, eu tomei o choque. Como assim? Como assim? E ela... Falei, não entendi. Ela falou, eu valho nada. Isso que o senhor disse tudo para ele, eu sou nada disso. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade ali de pelo menos uns minutos, 20, 30 minutos, conversar com ela. E aí, aquilo que eu tinha falado com as crianças, aí eu tive a oportunidade de falar para ela e eu vi uma mudança nela. Com certeza. Olha só. Ali. Então, assim, muito mais do que eu creio que a criança, a família é alcançada e até muitas vezes os professores que ali estão são alcançados também. Com certeza. É porque no próprio currículo, né, citamos fatos da sociedade, né? Questão de quantidade de pessoas que morrem por conta da bebida alcoólica, cerca de 300 mil pessoas no Brasil anualmente morrem. Caramba, por 300 causa mil da pessoas. bebida alcoólica, isso. Fumantes passivos que morrem sem fumar maconha, sem fumar cigarro. Cigarro, porque... Fumantes passivos. Tão próximos de pessoas que fumam e acabam contraindo doenças respiratórias. Sim. Porque o pai fuma, porque a tia fuma. E essa fuma criança, dentro de casa, muitas vezes. Casa. E a criança chega, o pai fala, pai, eu não quero morrer. Eu descobri que por ano, no Brasil, 4.500 pessoas morrem sem fumar cigarro. Caramba. Só passivamente. Só sendo fumantes passivos. Ou seja, o programa ele tem um potencial enorme de ser algo amplo, né? Não meramente o foco ser no aluno. E naturalmente os frutos eles vêm, né? Como o senhor falou aí, dessa professora que não era o alvo. Sim. Mas que também pôde ser edificada, né? Assim como a família. Então, assim, o principal, o foco principal é a criança, é o aluno. Mas aí nós vamos ter o crescimento dele, né? Aproveitando esses conhecimentos, mas a família também que encontra esses conhecimentos e as pessoas da escola que porventura quiserem também. Com certeza. E o bom é toda a sociedade ganha. Isso, e o bom é que não acaba quando acaba os 10 encontros. Não. Porque o que é deixado para a criança, ela utiliza durante a vida. A vida inteira. É coisa que eu utilizo, é o que ele falou da tomada de decisão. É verdade. O policial faz isso a cada abordagem. Ele tem que tomar uma decisão. Exemplo, você vai abordar um indivíduo numa área escura, o cara mete a mão na cintura. Você vai tomar uma decisão, vamos analisar. Exato. Vamos parar, é um problema. E é coisa de segundos, né? Coisa de segundos. E eles aprendem a fazer isso aí. E a gente bate muito nessa tecla no nosso podcast, porque a atividade policial ela é tão complexa ao ponto de, em milésimos de segundos, você ter que tomar decisões jurídicas, decisões humanitárias muito graves. Ou seja, se o policial errar, é um erro muito grave. Então, pode ser gravíssimo. É por isso que eu gosto de deixar bem claro que a gente precisa trabalhar esse imaginário que, graças a Deus, eu acho que está mudando, de que o policial ele não é inteligente, de que o policial ele só sabe gritar com as pessoas. O famoso forte, burro. Burro, forte, exatamente. E na verdade não é. Não, de forma alguma. Nunca foi, sinceramente. Exatamente, porque a responsabilidade é muito grande para você não ser minimamente inteligente ou saber o que você está fazendo. Essa é a verdade. É isso que você disse, em milésimos de segundos, o policial tem que tomar uma decisão que um juiz vai decidir em várias horas de julgamento. Exato. Vai sentar na frente, no ar-condicionado. Com livros e livros na mão, analisando jurisprudência, analisando situações, para poder falar se você tomou aquela decisão de milésimo de segundo correta ou incorretamente. E aí, aproveitando que nós estamos falando aqui sobre tomada de decisão, né, que é o programa do 5º ano hoje, né, se nós, adultos, fizéssemos essa avaliação aqui nas nossas decisões, que nós já citamos aqui na tomada de decisão, né, que é o defina, analise, atue, avalie, que é na hora de você tomar decisão. E é lógico que são coisas que depois de um tempo, com segundos, você consegue fazer. O seu cérebro já vai... se é um problema, decisão, oportunidade... analisar, né, as diferentes opções que você tem, tomar a sua decisão com base nas diferentes decisões que você percebeu e depois você avaliar se você vai fazer novamente, se você faria novamente aquilo dali, tomaria decisão e etc. Então, se nós fizéssemos isso como adultos, a nossa vida seria muito diferente da nossa família, das pessoas que estão no nosso entorno. Seria muito melhor. Não é verdade? Né? Com certeza. Muitos problemas resolvidos. Por isso que o proerdiano que aplica isso realmente na vida dele, ele faz uma diferença na vida dele. E aí tem um real também, que nós já citamos, 7 anos, né? Que é do recusar, explicar, abster-se e livrar-se. Ou seja, você tem essa oportunidade, o adulto tem isso.
E adulto, às vezes, ele toma a sua decisão impensadamente e depois vem o arrependimento e tudo. Se a gente fizesse isso antes, né? Uma coisa simples que ensinamos para as crianças na sala de aula, que a gente precisa fazer, é o respirar e contar até 10. Ah, sim. Qualquer situação. Isso resolveria muito. Quando ficou nervoso, respira. Exatamente. Antes de tomar a decisão, exatamente isso daí, Oliveira. Conta até 10. Isso resolve muito. Você ia resolver, eu aprendi isso fazendo o curso do Proerd. Exatamente. E diminuiu muito minha frequência na corredoria depois disso. Isso é sério. E a frequência cardíaca e a frequência lá. E o estresse, o nervoso Com também. certeza. Porque isso tudo, aproveitando o ouvinte aí, isso tudo que nós estamos falando, as pessoas acham que até é uma certa brincadeira, mas não é. Não. É coisa séria. Você, na hora do nervosismo, você parar, respirar, você pensar, você avaliar as coisas, você toma... Agora, se você toma de súbito, você... E vai do rompante, a tendência de dar errado. O próprio policial, atirador, sabe disso, né? Quando você faz um disparo de forma pausada, respirando, você acerta o alvo. Agora, quando é aquele tiro instintivo, no meio daquela respiração ofegante, dificilmente você vai acertar onde você quer. Você tem que parar, respirar. Verdade. Mas na hora certa da respiração, efetuar o disparo. O senhor está falando de questão de disparo de arma de fogo. Eu vou além. O serviço policial militar no atendimento à sociedade civil... Com certeza. É às vezes você chegar num ambiente onde que tem o lado A gritando com o lado B, briga de vizinhos, por exemplo. Se você entrar gritando também, você 3 gritando. Vias de fato. Ou seja, chiqueirada. Chega na chiqueirada e assim, você tem o lado A que não quer dialogar com o B e que os dois não querem dialogar com você. Isso então, aí. E no final, os dois se voltam contra o policial. Exato. Ninguém quer dialogar. E o pior é essa parte, quando os dois se unem contra o C, que são os dois. E assim, gente do céu, isso é mais do que comum no dia a dia do policial. Isso. E a gente aprende naturalmente no conhecimento empírico, né? A gente sai da academia, a gente já vê como a coisa ela tende a dar mais certo. Com certeza. Quando você respira, pensa... E age de uma forma... E ainda assim, se você errou, você avalia depois, tipo assim, opa, esse ponto eu porque não vou fazer diferente. Porque na próxima eu vou fazer diferente. Olha isso. Exatamente. Isso aí. É o Proerd. No serviço policial. E quando você citou essa parte da chiqueirada, na hora eu lembrei do curso de gerenciamento de crise. Que uma das coisas que ensina lá, também ensina o Proerd, que é essa questão. Você... diminuir a frequência cardíaca do pessoal. O gerador de crise, né? Isso aí, você respirar, manter a calma, levar a calma até as outras pessoas. Porque o seu comportamento influencia o comportamento da outra pessoa. Com certeza. Então, quando você tá calma, a outra pessoa automaticamente vai ficar calma. E você já chegou no lugar, como ele disse, que tem 2 pessoas nervosas, mais pessoas nervosas. Se você também chega nervoso, você vai ser mais um nervoso no meio. Aí a tendência de dar problema pode ser isso enorme. E vai ser uma pessoa nervosa armada. Exato. Os senhores falaram sobre a carga horária. Qual é a carga horária hoje no Proerd? Carga horária do curso? Do curso, é. Não do curso para policiais militares. Para os alunos civis, São 10 encontros de 50 minutos cada, né? Um encontro por semana. Um encontro por semana. A diferença é no Proerd para pais, que é o Proerd comunitário, que são 5 encontros, isso aí. 2 horas cada encontro com os pais. Acaba que é um período razoavelmente suficiente para trabalhar, se identificar com os alunos. E eu acredito que é nessa simbiose ali, nesse equilíbrio de, às vezes, você conhecer as necessidades dos alunos, os alunos confiar em te contar as coisas, que talvez os senhores receberam muitas experiências. Com certeza. Desde as mais tristes até as mais alegres. Os senhores poderiam contar alguma dessas? Sobre o que você falou com relação à experiência das crianças, aí no Proerd tem uma questão que é de suma importância. Você falou assim, das crianças contarem experiência. Confiarem, Confiarem em experiência. Tem 2 coisas que são bem claras no Proerd. Primeiro, a escola, né, Oliveira, ela toma conhecimento de que se algum fato criminoso chegar ao conhecimento do policial que está acontecendo com as crianças, principalmente de maus tratos, de violência, de abuso, o policial vai levar o conhecimento da direção da escola e a direção da escola vai levar o conhecimento das autoridades competentes.
Então, uma coisa é clara. Olha só que seriedade. Não, uma coisa é clara. Por quê? Porque aí vamos voltar só ao que você disse um pouquinho antes, né, Oliveira? Com relação à questão da autoridade, da confiança e etc. Então, a criança, muitas vezes, ela confia muito no policial e tal. Então, o policial ele tem que ser capacitado a isso também, dele ouvir, dele perceber, dele levar o conhecimento da direção de forma sigilosa. Sabedoria, né? E, então, por exemplo, maus tratos, violência, abuso, o policial tomando conhecimento na sala de aula, seja pela criança ou por um outro amiguinho, seja por qualquer questão, né, Oliveira? É levada à direção da escola. É lógico, isso tudo em sigilo, a direção da escola vai tomar as providências cabíveis, porque naquele momento a competência de tomar essa parte é da direção da escola. O policial pode participar, mas a direção da escola é que tem que iniciar o processo ali e tal. Segunda coisa, né, Oliveira? Você falou de contar a experiência. Nós temos um combinado no ProERD, que na verdade são 5 combinados. Mas calma, alguém que eu conheço. Alguém que eu conheço. Olha aí, tá na foi aluno do ProERD. Não esquece, tá aqui. vivo. Então, as crianças no primeiro dia, para os pais e ouvintes entenderem, né, Oliveira, o Cleiton, que participou do ProERD. No primeiro dia, tem pelo menos 5 combinados que são oficiais, que são passados para a criança. São as leis, na sala de aula, durante a aula. Uma delas é essa. Ele nunca diz o nome da pessoa de quem ele vai contar o fato. Isso deve ser difícil, hein? Não, mas elas aprendem. Sim, porque, por exemplo, ele quer contar um fato qualquer, seja qualquer, da família ou que seja. Ele nunca diz o nome. E o policial, na mesma hora, ele já diz para ele, alguém que eu conheço. Então ele vai dizer, policial, alguém que eu conheço, isso assim, assim, assim. Alguém... Porque ali na sala de aula, o policial ele não está ali como um ouvidor de problemas de denúncias. Criminais. Não, ele não está. Ele está ali como policial autoridade. E ele também não pode se furtar a isso. Sim, sim, claro. E aí, para isso, não sei se hoje ainda está em uso, nós tínhamos uma caixinha ProERD. Isso que era, não é verdade, Oliveira? Que é apresentado, que é dito no primeiro dia de aula. E o professor, com os alunos, costuma montar uma caixinha. Confeccionar a caixinha. Aquela caixinha fica na sala de aula e os alunos colocam suas perguntinhas ali dentro. E o policial, no início de cada aula ou no final de cada aula, ele lê algumas perguntinhas ali de que os alunos perguntaram. Para toda a turma ele responde, entendeu? E aí, lógico, se tem alguma citação nesse sentido, é para quê? Até para a criança, de forma sigilosa, colocar ali... que ela não tem coragem de falar, mas às vezes ela coloca. O policial pegou, ele vai... Ler antes, analisar. Ele vai, pega ali, guardou, e ele vai levar o conhecimento da direção. Olha, uma criança da sala X colocou que está acontecendo isso assim, assim, assim. Tá? E o senhor já teve algumas experiências nesse aspecto? Não, graças a Deus. Graças a Deus também não tive experiência com isso. Não tivemos, até porque, igual, eu acho que a ideia de sempre falar alguém que eu conheço... Sim. É para criar um diálogo de fato, porque assim, se for um ambiente onde que a criança ou o adolescente pode estar com medo de tipo assim, eu vou falar alguma coisa pro policial, o policial vai prender meu pai. Isso aí. Nunca vai ter um diálogo franco. Então, com certeza. Talvez é por isso, né? Mas sabe, essa é a verdade. Sabe, Cleiton, a troca de sinceridade e de amizade ali se torna tão grande que poderia sim... O aluno falar, mesmo que fosse de alguém da família dele, porque ele não tem essa maldade no sentido de que, apesar de ser um erro, ele só quer contar. Então, o policial, ele usa alguém que eu conheço. A criança usa alguém que eu conheço e aí vai... Mas e quanto às histórias marcantes? Porque, assim, a gente falou dessas questões não burocráticas, mas de ter uma sensibilidade de falar alguém que eu conheço para preservar ali. Mas e as questões, por exemplo, já... Tô lembrando aqui de uma policial amiga minha que ela falou que um dia chegou uma criancinha, deve ser da turma menor, né? Isso. Que ela virou pra ela, policial, eu não comi ontem, algumas coisas pesadas, assim, né? E já passaram por algo parecido? Porque eu imagino que devam ser coisas que marcaram tanto pro bem quanto pro mal, no sentido de marcar, te deixar mal, né? Já aconteceu isso com os senhores? Sim. Comigo aconteceu um fato que eu até hoje me recordo e sempre me vem a tristeza quando venho falar desse fato. Eu dei aula para um aluno
e trabalhava na mesma região que ele morava. Aham. E passou um ano que eu tinha dado aula para ele. E eu fui atender uma ocorrência de homicídio. Cheguei no local, tinha um homem caído no chão, morto. Tinha recebido vários disparos por conta do tráfico. Aham. E na hora que eu cheguei, veio esse aluno correndo, me abraçou, chorando, e falou, né? É meu pai que tá ali, ó. Nossa, E eu cara. pedi ele pra sair, contei tudo que você falou pra mim, e ele não me ouviu. E até hoje me emociono quando falo. Mas tem que emocionar mesmo. É. Então, a criança tinha ciência do que tinha acontecido. E tentou ajudar o pai. Tentou ajudar o pai, mas o pai não ouviu. Não valorizou, não deu valor ouviu, para a criança disse. Não teve força para valorizar, para Isso. ouvir. E, como a gente disse, a consequência veio. Entendeu? E a criança, ela tava ali tão envolvida com o senhor Sim, veio, Que- abraçou, chorou. que teve Eu confiança afastei ela de dali, contar levei isso, pra Foi lá. porta né? de casa. Então, no momento de crime, de morte de um familiar, quem que ele buscou o apoio? Foi no Olha policial. isso, né? Olha Correu os isso. braços do Isso policial aí. do Proerd, abraçou, ficou ali. É triste, pesado, é né? É pesado, né? triste. Mas deva ter momentos também de alegrias, Muito. e Sim, tipo, esse com que é bom. certeza. esse é o melhor, né? Vamos falar, vocês têm algum deles? Essa questão aí que o Oliveira narrou, né? Eu não tive nessa situação. O assim, desprazer, né? de Não, o passar desprazer realmente eu tive somente que eu me recordo, assim, por exemplo, um fato em sala de aula que tinha um aluno bom, e depois ele ficou um pouco diferente, e eu perguntei à professora o que estava acontecendo. Aí ela falou, olha, porque é o seguinte, quando ele está bom é porque o pai dele está preso, quando o pai dele está solto, ele fica assim porque Caramba. o pai às vezes obriga ele a fazer coisa e tal. Eu falei, professora, mas assim aí tudo aquilo que nós tomamos conhecimento. Sim, E aí, procedimento. infelizmente, um determinado momento da aula lá, ele passou mal. Praticamente convulsionou na sala de aula, assim. Tensão, né? E aí nós fomos lá, atendemos ali, conversa e tal, ele, né, voltou e tal. Aí eu procurei saber. Aí a professora falou, não, porque o pai tá solto, né? E, na verdade, assim, o que ele tá ouvindo do senhor de bom conflita com o que ele vê. E A realidade, então, né? foi o único desprazer que eu tive, assim. Agora, tive muitos momentos maravilhosos, que foram praticamente todos, né? Que bom. Toda redação Tive a um momento redação. maravilhoso, né? É mesmo, Porque tem um momento da redação? Tem um momento da redação. A gente pede, eu acho que na 8ª lição a gente pede. A partir pra do que 8º, 9ª lição. confeccione uma ocorrência para no final a gente A poder redação. guardar. Confeccione a redação. Confeccione uma redação para a gente poder guardar. Tá tão acostumado com a ocorrência que É já polícia, estão aí. é mulher. Isso aí. Maurício. E na maioria das redações vem falando Nossa, coisa boa pra gente. só- Eu imagino, cara. Gostei muito de você, Não, só- você mudou minha cabeça, eu tô vendo coisas novas, aprendi muitas isso coisas. aí. Eu quero mudar porque eu ouvi de você Nossa, que isso deve ser muito gratificante, né, Entendeu? cara? E é muito gratificante. Cada redação é uma carta de amor. A gente pensa assim. Eu tenho algumas também, e aí são muitas. Se a gente marcar um outro programa pra gente fazer. sim. Mas eu tenho, assim, duas que me vêm à mente agora, principalmente. Uma foi numa escola, que foi meu primeiro dia de aula naquela escola. Na verdade, eu não lembro por que motivo a primeira aula de apresentação foi no auditório. E quando eu cheguei na porta do auditório assim, uma aluna me viu e agarrou a professora e começou a chorar. Começou a chorar. Já aconteceu comigo isso também. Aí eu continuei. Ela ficou agarrada com a professora lá, chorando. E eu tratei todo mundo, conversei, tá tudo bem. Quando terminou, a minha aula, se não me engano, era a última, ou eu tinha outra aula lá, não me recordo. Só sei que quando terminou todas as aulas, eu fui na sala dos professores e encontrei a professora. E eu sentei 1 minuto com a professora. E aí, de repente, quando eu estou conversando com a professora, essa menina, aluna, ela chega na porta. Quando ela chega na porta, que ela me vê, ela travou. Eu estava fardado, Caramba. ela travou. Nisso que ela travou, eu fiz de conta que eu não tinha visto. Ela veio andando meio de lado, desconfiada, dando mais ou menos as costas para mim, e foi na professora, despediu e deu um beijo na professora. Porque ela queria despedir, que era comum ela ir despedir da professora na sala dos professores. E aí, naquele momento, eu aproveitei a oportunidade e falei, fulana, ela de costa mesmo travou. Eu falei, olha, semana que vem eu estou de volta, a sua cartilha vai ficar aqui com a professora e tá, tudo bem. Passei aquela informação. Aí eu fui me informar com a professora qual tinha sido o problema. Qual tinha sido o problema? Havia acontecido um assalto na casa dessa menina e eu não sei exatamente se
os marginais colocaram arma neles, no pai dela, ou se o policial confundiu, alguma coisa aconteceu que traumatizou demais. Quando ela me viu fardada, ela relembrou aquele momento todinho. Fato, né? Mas vamos lá. Isso foi o primeiro dia. No segundo dia, na segunda semana, eu voltei à sala de aula. Ela, quando me viu, ela foi lá, agarrou e ficou com a professora. Eu dei aula normalmente e a tratei normalmente como se ela tivesse no lugar dela, conversando todinho. E aí vem a surpresa. No terceiro encontro, na terceira semana, aí, Oliveira, eu me emociono, não pelo... De forma na legal, terceira semana, quem estava me esperando já de pé na porta? Ela. Me deu um abraço, me agarrou no pescoço e aquela aula foi quase com ela toda agarrada de braço dado comigo. Que bacana, E a partir dali, ela já me recebia na porta e me agarrava. E se eu deixasse, ela ficava de braço dado, ela queria ficar de braço dado comigo, e com a professora em sala, veja, claro. Com todo respeito, na frente da sala. Ela queria ficar ali, que ela queria ficar perto de mim. E a partir dali gerou uma amizade assim fantástica que, se não me falha a memória, é de 17 semanas ainda. Então eu tive assim as outras semanas todas com a presença dela, participando de uma forma maravilhosa. Coisa bacana. O segundo, só para minha parte fechar, passar para o Oliveira, foi uma sala de aula que nós fizemos aí, nós não fizemos a formatura, Cleiton, foi uma formatura assim, bem dentro da sala de aula mesmo, porque a professora queria, os alunos também queriam. E aí nós fizemos com os alunos na sala de aula, fizemos todo o cerimonialzinho ali com eles na sala de aula. E aí, de repente, uma aluna estendeu a mão para mim e me deu uma caixinha. E era uma caixinha de plástico duro transparente com sabonetinho dentro. Eu olhei e vi um sabonetinho decorado. E eu olhei e tinha um papelzinho dentro. Quando eu peguei um papelzinho, estava escrito a lápis com a letrinha dela assim: esse sabonete foi a minha mãe que me deu. Foi a minha mãe que me deu. Aí tudo bem, eu pensei que fosse primeiro eu pensei que fosse para a professora. Eu falei, é para dar para a professora? Ela falou, não, é para o senhor. Aí eu peguei e foi aí que eu li. Aí eu virei e falei assim, professora, aconteceu um fato aqui. A aluna fulana de tal, ela me deu isso daqui. Ela falou, não, ela me deu também de presente. Eu falei, mas e aí? Ela falou, não, a mãe dela antes de morrer, deu para ela de presente, ela está dando para o senhor de presente. Nossa, olha só. Então veja. Meu Deus do céu. Veja onde é de quebrar o Proerd coração. alcança. É de quebrar todo mundo. Mas veja onde o Proerd alcança. Então, por isso nós quando dizemos que o Proerd muda o policial, muda as crianças, muda a família. Por exemplo, eu particularmente, provavelmente não daria. Eu guardaria como recordação. Sim. Mas ela viu ali o policial Proerd como alguém de tanta confiança, de referência, que talvez tenha ajudado tanto. Eu não sei se de repente Deus permita que ela esteja ouvindo, quem sabe até já com marido, com filhos tal. Querendo fazer a prova da polícia. Querendo ser Proerd, policial, né? querendo ser... Policial Proerd. E vejam, que mexeu comigo e até hoje mexe comigo. Eu tenho guardado na minha casa. Sim, está guardadinho na minha casa como lembrança. Cara, assim como outras recordações que eu tive de outros alunos, vários outros, de escolas e etc, a gente guarda, entendeu? Uau, e aí fica assim, então são recordações, como eu falei daquela professora inicialmente, outras também, e aí a coisa vai caminhando. A verdade é que existe uma conexão muito forte, né? Sim. Quando eu imagino nesse trabalho que os senhores, o capitão fez por muito tempo e que o senhor continua fazendo, continua levando esse legado, só demonstra o quão importante e forte é esse programa e o quão a gente precisa dar o devido valor ao Proerd. Né? Sim. Essa é a verdade. Sem dúvida alguma. Poxa, a gente falou, atividade fim da Polícia Militar, ela é patrulhamento ostensivo e manutenção da ordem pública conforme a Constituição. Isso. Mas é erro a gente pensar que isso também não é manutenção da ordem pública. Com certeza Sem manutenção dúvida. da ordem pública. Manutenção. Essencialmente. Olha só como é interessante. Essencialmente é. E por fim, a gente pode finalizar esse nobre episódio. Nossa, que episódio bacana, hein, Oliveira? Sim. Que episódio... Tá gostando? Vamos ficar mais? Que bom. Se me convidar, eu volto para outras oportunidades. Eu Mas acho que o assim, capitão tá querendo mesmo, né? Sem dúvida alguma. O cara tem um vozeirão, né? O capitão tem um vozeirão. Vamos ver. Mas, assim, como que finaliza o Proerd?
A formatura, né? A formatura. Essa é a verdade. E é o momento que todos esperam, o instrutor, criança, professor, Nós, né? todo mundo. E antes dos senhores... Familiares, né? Familiares que vão presente. E antes dos senhores falarem tão bem sobre a formatura, eu vou dar uma impressão pessoal minha, né? A minha formatura em 2004, o meu ProErd, da 4ª série para a 5ª série. Isso. Inclusive, eu tive o prazer de fazer o ProErd junto com o filho do senhor, que é o soldado Temporim, que está na Força Tática do 4º Batalhão, meu amigo, a gente é da minha turma. Da minha fazer outro podcast. Exato. Aí, policial excepcional, filho maravilhoso. Olha só que bonito. É isso aí. Mas assim, eu lembro que já foi marcante a essa época, mas talvez a coisa que mais me marcou foi recente agora. Ué, você fez parte da formatura do ProErd? Não, e olha a participação dele na formatura. Eu quero ouvir se ele vai dizer, eu quero ouvir. Olha a participação dele na formatura. Tinha que ter imagens disso. Eu tenho a foto, eu vou compartilhar nas redes também, sem problema nenhum. E assim, se na 4ª série já foi muito bacana, eu lembro muito bem, tenho a foto com o senhor, né? Eu recebendo o certificado. Você me mandou há pouco tempo no WhatsApp. Exatamente. E também eu tive o prazer de, mesmo sendo da tropa ordinária ali da companhia, eu tava na 2ª CIA à época, de Campo Grande, Cariacica ali, e assim, me perguntaram, olha, estamos precisando de um policial para ser o Dery. Isso. Vestir a roupa. Pra quem não sabe, explique, capitão, o que é o Dery? É o mascote do ProErd, né? É o leãozinho do ProErd. É o leãozão. É o leãozão. É o leão que é o mascote do ProErd, né? E perguntaram, porque geralmente é uma missão difícil arrumar polícia que se voluntaria. Sim. Assim. Porque assim, até o policial entender tudo isso que a gente tá falando... Isso. E o instrutor tem que estar presente, ele não pode estar fantasiado. Isso aí. Então quem faz parte do ProErd, olha só que interessante. não tem como ele vestir a fantasia também, porque ele vai ter que receber os alunos, passar certificado, essas coisas. E assim, foi muito engraçado que o capitão, a administração perguntou pra mim, foi o primeiro que perguntou. Aí, quando perguntou, você vestiria a roupa do leãozinho do ProErd, leão do ProErd lá? Aí ele ficou doido, porque eu pulei de alegria. Eu falei, sou eu mesmo. Porque realmente, cara, não é da boca pra fora. Eu acredito nisso. Eu acredito no ProErd. O ProErd, ele é tão importante quanto o serviço que eu faço na Força Tática. Então, uma coisa que marcou muito grande. Isso aí. Que nessa formatura onde que eu tava ali, no background, né? Porque na fantasia ali, ninguém vai te ver. Ninguém sabia que era o soldado de Souza. Então, e às vezes o policial não quer também por isso, né? E um adendo. Esquenta, tá? Quente. Comando. Quente. Esquenta com força. Mas assim, a alegria de, meu Deus, como as crianças adoram aquilo ali. Todo mundo quer tirar assim, foto, quer abraçar, quer meu ficar Deus perto. do céu. Não, teve uma vez que eu quase tomei um bandão da criança lá, que veio todo mundo ao mesmo tempo. Não, e às vezes já caiu, já chegou a cair, porque as crianças vêm correndo, abraçam e o policial não tá, porque preparado, às vezes ele não consegue enxergar nas laterais. Isso, então ele só é só surpreendido pela com as frente. crianças correndo e agarrando. Pô, aí de repente, dependendo da força de um lado mais, só que pode tombar, pode tombar. Só que uma coisa que foi muito engraçada e para mim é edificante também, que depois que eu fiz toda a cerimônia, que era uma formatura mesmo, foi na igreja metodista wesleyana de Campo Grande, que é uma igreja muito grande de estrutura. Um abraço para os irmãos lá da metodista que cederam espaço para a polícia militar. E assim, a gente fez a cerimônia, tudo bacana, e depois eu recebi os feedbacks do pessoal, tipo assim, poxa, como você entrou, você cumpriu com a ideia. Porque se portou bem como Darem. Qual que é o negócio? Como eu me identifico com o ProErd, as crianças chegavam para receber o certificado ou para ler lá na frente, né? Tem os oradores, né? Sim. Tem redação também, os que são sorteados para ler redação. Isso, exatamente. Cara, antes delas subir no palco lá, eu já estendi a mão para elas baterem. Mas isso daí. Cara, já acompanhava lá aquilo em cima, ali, né? aquilo ali, as crianças, para elas, talvez foi uma atitude simples da minha parte, sim. mas que para elas significou tudo. Poxa, o mascote do ProErd tá falando comigo, hein? Eu percebi que o menino, ele tava tremendo igual o Vara Verde antes de subir no palco. O papel chegava a tremular, igual uma bandeira, assim, na mão. Meu Deus, não sei o que. Cara, quando eu estendi a mão pra ele, ou seja, eu como fantasia, né? Sim. Ele bateu na minha mão, aí eu fiz o joinha pra ele, aí ele tomou outra postura. Foi inacreditável, assim, a autoconfiança que ele ganhou naquilo ali, que talvez, assim, pô, o próprio
Dério, o Proerd, ele tá aqui, me abraçou, me tocou a mão. Cara, foi... Então, assim, pra mim, eu não tenho o curso do Proerd, nunca lecionei na aula, porém, ter essa oportunidade de influenciar um pouquinho, mesmo que for só um pouquinho ali, de poder ter feito, de repente, algo diferente na vida dessas crianças, né, que vão ter uma nova imagem da polícia, pra mim... cara, não é demérito nenhum eu falar isso aqui, eu falo de coração aberto, porque de fato eu acredito no programa. E aí o que funcionou provavelmente, né, Oliveira, que quando ele vestiu a roupa do Dário ali para poder, foi dele ter esse prazer e aí você participou de tudo, fazendo ali a coisa lúdica, porque você não simplesmente vestiu e ficou todo duro, ficou ali e tal. Você fez parte do evento e isso foi que pegou para as crianças que eles viram. Que bacana. E formatura? O que os senhores podem falar de formatura? É algo que eu percebo que, tanto na minha formatura da 4ª série, quando eu era pirralhão, quanto nessa que eu vesti o Dério, é algo muito sério, né? De fazer uma cerimônia muito bonita. Tem certificado, né? A pessoa vai ser certificada que participou do curso. Provavelmente o primeiro deles que vai abrir o caminho para os demais certificados e diplomas, né? Exato. E é um certificado de vida, né? De vida, com o juramento ali na presença das autoridades, dos pais e com a presença, muitas vezes, normalmente com os pais, a sociedade, as autoridades, uma mesa de honra e tudo. Então, assim, só que o foco principal são as crianças. Mesmo na formatura, eles são o foco principal. Eles são os protagonistas. Então, os que vão, porventura, até muitas vezes, né, Oliveira, a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente diz lá, ó, quem vai falar é no máximo 5 minutos para poder. E outra coisa, evita a questão fala política, não vem fazer discurso político. Olha só, porque o evento não é para isso e eles não estão ali para isso. Então, tentamos restringir as falas o máximo possível. E nas formaturas em Cariacica, geralmente a gente sempre pede a presença do prefeito. E as autoridades são convidadas. Eles estão presentes, falazinhas de 1 minuto no máximo. As autoridades são convidadas. Quem aparece é a criança. É a criança que vai se formar. A criança que vai receber o diploma. Exatamente. E em Cariacica a gente tenta muito fazer sempre formaturas grandes, né? Juntando várias escolas. Porque torna ainda mais emotivo para as crianças. Torna marcante, né? E me marca muito também. Lógico. Eu lembro da maior formatura que eu participei, em Cariacica. A gente fechou o Quebra Andrade. Estádio do Quebra Andrade. Eu acho que eu lembro disso, cara. Muito bacana. Foram cerca de 4.000 crianças. 4.000. As crianças todas... Tinha crianças que nunca tinham entrado no estádio na vida. Que entraram no Quebra Andrade para receber um diploma. Pra ter ideia, o Dário chegou de helicóptero da Polícia Militar. Que massa, Foi algo marcante. Eu acho que toda criança que participou daquela formatura nunca vai esquecer isso. Inesquecível. Dentro do estádio de futebol, chegando o helicóptero da Polícia Militar com a pessoa que está presente no seu diploma, a pessoa que ela vai receber, a pessoa que veio mostrar para ela que, olha só, você conseguiu concluir um curso de vida, um curso que vai fazer você ser melhor daqui para frente. Fazer a diferença. Então é algo emocionante. E tá demonstrado aí que a polícia, ela não se preocupou meramente de entregar um papel diploma de qualquer forma. Ela não chamou o coronel, comandante do batalhão, tava ali os oficiais comandantes, tava ali as autoridades municipais, civis, estaduais, justamente por causa disso, né? Olha, isso é muito importante. Então, você é importante. Essa mensagem eu acho que, poxa, é acertado 10 vezes mais. Com certeza, é isso aí. Muito bacana. Olha, eu acho que a gente, na verdade, não esgotamos, mas o assunto rendeu. Olha, que gostoso conversar com tanto conhecimento, com tanta sabedoria e experiência. Com certeza, aprendemos muito. Percebeu isso aqui, até hoje estamos aprendendo isso aí. Com certeza. Capitão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E outra coisa, agora que eu tô lembrando, o senhor é um dos que tá pegando boi pelo chifre, digamos assim, na Escola Cívico-Militar aqui do Espírito Santo, né? Sim. No município de Viana, não é? Viana. Outro prazer. Imagina. Nós estávamos na reserva remunerada, não é? Já há praticamente 6 anos. Quase 6, né? Porque eu saí em abril de 2014 e quando chegou agora em março de 2020... fui surpreendido com um telefonema de uma autoridade, de uma pessoa, me convidando se eu queria fazer parte
da Escola Cívico-Militar, que ia ser inaugurada em Viana, ia ser montada uma equipe, etc. E estava contando com um oficial e 4 praças, e etc. Aí eu conversei um tempo, o telefone, e falei, eu estou à disposição, que eu puder ajudar e tal. E a pessoa viu que, apesar de já tinha me ligado com essa intenção, tudo bem. Só que quando nós íamos começar as conversas, a pandemia veio em março e fechou tudo a pandemia. Sim. E aí nós viemos aguardando, ficamos, né, como diz nesse ano de 2020, 2020 agora. Sim. Quando deu aí por volta de agosto, foi retomada as conversas, e aí nós conversamos lá com a Secretaria de Educação, na CEMED, etc. Colocou o projeto para andar. Me mandaram uma relação de policiais que desejavam retornar, e eu consultei-os se eles queriam, e dentre eles todos, 3 se voluntariaram, que é os que estão inscritos conosco hoje. Estou eu e um outro policial hoje, e 2 estão aguardando, porque um terminou de fazer os exames e o outro está no outro convênio para migrar. E aí aconteceu o seguinte, fechou todo o acordo, o convênio já havia sido assinado, e graças a Deus, no dia 12 de outubro, foi inaugurado a escola, especificamente construída para ser escola cívico-militar no município de Vila Betânia, que tem o nome hoje de João Natalício Alves Pereira, é o nome da escola. Olha bem. De Vila Betânia, que foi um dos fundadores do bairro de Vila Betânia. E nós estamos lá, então, a partir do dia 5 de outubro, para cá, nós estamos à disposição já na Prefeitura de Viana, trabalhando na Escola Cívico-Militar. Apesar de que não há aluno ainda presencial, mas nós já estamos preparando toda a documentação, material, para enviar semana que vem para casa, para eles começarem a fazer. E pegando o espectro, o histórico das escolas militares do país, de serem os maiores coeficientes de conhecimento, as maiores notas no Enem, pode ter certeza, o cidadão de Viana, isso aí, anota esse nome dessa escola, que em breve vai ser um referencial. Vai ser referência. A nossa expectativa é essa. Vai ser um privilégio para quem conseguiu vaga lá para estudar, tá? Com privilégio. E aí, eu vou dizer o seguinte, o objetivo da equipe é esse. Eu estou lá e eu digo para eles, hoje inclusive nós tivemos uma reunião lá que foi o conselho de classe, e nós tivemos contato com a subsecretária que estava apresentando, e eu falei com ela sobre isso daí. E os pais que vão lá levar documentação, etc., nós aproveitamos e mostramos toda a escola, eles ficam assim, maravilhados, óbvio, claro. E a expectativa da direção da escola, de todo o CEMED, de todos, é exatamente essa. É do aluno estar ali para estudar, tem o lazer, tem a brincadeira, tem tudo, mas ele está ali para estudar com esse objetivo. Ele alcançar o sonho dele lá na frente, como você falou assim, com certeza, aos níveis aí que, entendeu? Da escolaridade que... Vamos botar top aí. Não, e outra coisa, quando você tem números em cima da mesa, estatística, não existe ideologia, meu amigo. Sem dúvida. São fatos, né? São fatos você não argumenta, entendeu? Então, o amiguinho que ouve o Policice e que é contra a escola cívico-militar, bem ou mal, olha os números. Sem dúvida. Olha os números. Então, meu amigo, e olha também a fila de espera que eu imagino que já deve estar, né? Na verdade, lá aconteceu o seguinte, eles já haviam feito essa parte que eu já peguei já. Primeiro, precisa ser morador do bairro de Vila Betânia. Tem alguns critérios. Segundo, houve um período de inscrição online, uma plataforma de inscrição. Terceiro, foi feito um sorteio público dos inscritos, público na quadra, com a presença de todos. Entendi. E as vagas que porventura ficaram foi no sorteio público, e depois houve a visita domiciliar de cada casa para confirmar se o morador é ali do bairro de Vila Betânia. Então, quando eu encontrei uma seriedade, uma transparência e tal, eu falei, estou num lugar tranquilo, estamos juntos, estou aqui para ajudar no que for possível. E estou lá agora na Escola Cívico-Militar de Viana, no bairro Vila Betânia. E, capitão, eu quero convidar o senhor a gente voltar a bater um papo especificamente sobre escola cívico-militar. De repente, a gente recebe também outros militares que estão lá com o senhor. Adorarei que o senhor faça uma ponte com a gente lá. Vamos. Vamos sim. E assim, eu também, assim como eu acredito no ProERD, eu acredito com todas as minhas forças também nas escolas cívicos militares, né? Então, às vezes são essas coisas que contribuem para o nosso Brasil melhor. Eu não quero ser idealista,
Mas tem que ser um pouco mesmo de acreditar. Eu acredito nisso, cara. Tem que ser. Eu acredito que essas ações hoje, que às vezes é um ProERD aqui, é um Cabo Oliveira que leciona para 40 crianças, é o capitão que tá ali organizando da melhor maneira possível um colégio cívico-militar, talvez vai ser o que vai melhorar a tecnologia, vai melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Dúvida. Cara, eu posso estar viajando, mas... Não, com certeza, porque a gente sabe, né, que o ensino não é só de uma matéria, o ensino não é só de um livro, o ensino é para a vida, né? Os próprios professores ensinam a criança a viver. Olha só. É isso que o policial tenta fazer também, tanto o policial ProERD, como o capitão vai estar fazendo lá na Escola Cívico-Militar, ensinando a criança a viver, ter um futuro melhor, uma vida melhor. E nós vamos estar lá, e aí as pessoas acham que Escola Cívico-Militar... Existem as regras, as normas, como deveria ou tem que ter em todo lugar. Isso faz parte do dia a dia da vida. E nós estamos então lá com a questão militar, com a organização militar, mas nós vamos estar com uma disciplina também que é ética e cidadania. Olha só! Que ela vai ser ministrada do 1º ao 9º ano. Nossa, e nós já estamos cara. preparando o material agora para enviar para os pais, para eles terem conhecimento e os alunos já começarem a fazer, porque hoje ainda está online, a partir da próxima semana, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, a partir de fevereiro, nós vamos estar presencial. E aí sim, vai ter, os alunos têm uniforme para ir, nós temos conversado com os pais, nós vamos ter com os pais, e tem os horários para tudo. Então, a visão hoje da escola, da direção da escola é o seguinte, é dar condição ao aluno de realmente estudar na sala de aula. Disciplina. Na hora de brincar, na hora de passear, na hora de tudo. Normal, alguém pode pensar assim, mas as crianças não vão deixar de ser crianças, não vão deixar de ser meninos e meninas, mas com norma, com regra e com respeito, tanto para com eles e deles para com as outras pessoas. Então a questão é essa, e essa disciplina ética e cidadania, ela entra exatamente ministrada por policiais, com todo o conteúdo já elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, com base em outras polícias que já têm. E aí vai ser ministrado do 1º ano ao 9º ano a disciplina ética e cidadania. É literalmente formar cidadãos. Cidadãos, exatamente. Não é formar meramente o aluno do ensino fundamental ali, não. É cidadãos. Ou seja, é o camarada sair conhecendo sobre leis básicas, né? Civilidade, coisas que a gente vai colher esses frutos também na rua, quando aquele indivíduo ele vai respeitar a autoridade do policial. Ou seja, a sociedade a gente caminha de mãos dadas. O policial ele precisa do apoio da população, a gente precisa que o conhecimento seja difundido para que todo mundo ganhe. Com certeza. Né? Essa é a verdade. Olha, ficou muito legal esse episódio. Muito bom. Muito obrigado. Gostaria que o senhor deixasse as últimas palavras do senhor aqui, agradecendo claramente o senhor ter aceitado o nosso podcast. Sem dúvida, agradeço aí o nosso Eu que agradeço, companheiro Oliveira ali, aprendi você, muito, o Cleito que está aqui conosco, né, que foi nosso aluno no ProERD, né? Somente agradecer a Deus por essa grande oportunidade, agradecer vocês pelo convite, agradecer o nosso ouvinte aí por estar ouvindo até agora, né? E estou à disposição para um próximo episódio. Que bom, cara. Sempre. E ainda só concluindo, você que está nos ouvindo, se você tem desejo de vir ser policial, militar, civil, federal, seja qual for, mas se quiser vir para a Polícia Militar, nós estamos de braços abertos. E você percebe então que há um campo muito grande para você trabalhar. Se vier ser do ProERD também, mas tem outras atividades que são... Provavelmente você vai se identificar com uma delas aí, então venha fazer parte desse grupo aí maravilhoso que é Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, né? Isso aí. Tem espaço para todo mundo e o importante é que a gente pode ter essas oportunidades que a vida está nos dando, né? Que Deus dá, dá a gente, da gente poder colher experiências como a do senhor, se edificar, né? E isso vai criando essa crosta da gente melhorar, a gente, né? Isso, poxa... Excepcional. Enfim, muito obrigado. Obrigado a vocês. Cabo Oliveira, muito obrigado também ter aceitado, ter contribuído também com esse episódio. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Aprendi bastante com o capitão. E como ele disse, né, se você tem vontade de ser policial militar ou qualquer coisa que você queira na sua vida, é o que eu passo para as crianças. Estude muito, não pare de estudar. Verdade. Até hoje eu continuo estudando, me arrependo de não ter estudado mais,
Mas estude, se dedique e que um dia você vai conseguir. É verdade. Consequência dos seus atos. Estude que você vai conseguir. Com certeza. Olha, o recado tá dado. Eu acho que foi um episódio muito bacana, muito esclarecedor, inclusive para os pais que têm os seus filhos hoje participando do ProERD. Olha, você pode ter todos os motivos do mundo para se alegrar que seu filho está tendo o ProERD, né? E você pode confiar, conforme a gente já falou. Então a gente vai caminhando pro fim, né? Finalizando. Sim. Já vai acabar? Já vai acabar. Então, peraí. Vamos lá, hein? Tem que acabar com estilo. Turma, com estilo. ProERD, hein? Hoje foi dia de... ProERD! Tchau, valeu! Valeu, até mais. E esse podcast foi editado por DS Produções.